Olá, pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de primeiro agradecer a presença de todos que estiverem acompanhando o nosso evento aqui pelo canal da Faculdade de Saúde Pública da USP, pelo YouTube, e já aproveitar para agradecer à Faculdade de Saúde Pública por essa oportunidade de estar fazendo esse debate aqui com todos vocês hoje e com os nossos painelistas. Para explicar como que vai funcionar a nossa dinâmica, vocês têm o chat aí do YouTube e as perguntas podem ser encaminhadas nesse próprio chat do YouTube. E a gente vai respondendo, mas elas vão ficar para um segundo momento do nosso debate. Nesse primeiro momento, eu vou dar a oportunidade para cada um dos painelistas fazerem observações gerais sobre esse tema tão complexo, que é a bioética e o uso de algoritmos no contexto da Covid-19, levantarem questões que eles consideram que são questões importantes e talvez principais desse debate, do ponto de vista de cada um deles. Então, eles vão fazer essas apresentações iniciais, e aí a gente abre para perguntas de vocês, perguntas deles para eles mesmos, para outras pessoas do painel, e perguntas minhas também, que, enfim, tenho várias que eu gostaria de fazer, e acho que essa é uma ótima oportunidade. Então, só antes de passar a palavra para a primeira pessoa que vai falar no painel, eu queria fazer uma rápida apresentação de todos eles. Hoje a gente está aqui com o Alexandre Chiavegato Filho, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e também é diretor do LabDAPS, que é um laboratório da Faculdade de Saúde Pública da USP que trabalha especificamente com Big Data. Então, ele tem essa especialização muito, muito útil para a nossa discussão aqui hoje. Também estamos com o Daniel Dourado. O Daniel é tanto advogado quanto médico. Então, ele é mestre pela Faculdade de Medicina da USP e doutorando na Faculdade de Medicina da USP. Então, ele vai conseguir fazer essa junção que a gente precisa nesse debate sobre essas duas áreas, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista médico. Também estamos com o Marcos Paulo de Lucas Silveira, que é professor da Faculdade de Economia, da Escola de Economia da FGV aqui de São Paulo, e é mestre e doutor pela USP também, em ciência política. E, por fim, estamos com a Yasodhara Córdova, que deixa eu até ler exatamente o título, Public Interest Technologies do Banco Mundial, e também é Senior Fellow da Digital Kennedy School. Então, agora eu não sou mais Senior Fellow, agora eu sou Candidate, MPP Candidate da Kennedy School. Isso. Ótimo. Então, a gente tem um painel extremamente qualificado. Deixa eu me apresentar também, né, só para não ser muito estranho. Meu nome é Marcela Matiuso, eu estudo o tema de algoritmos já há algum tempo, eu sou advogada, eu sou mestre em Direito Constitucional pela USP e estou começando agora meu doutorado em Direito Comercial, também estudando algoritmos. Então, de novo, a todos os painelistas, muito obrigado por terem aceito o convite para a gente fazer esse debate. E, sem mais delongas, queria passar a palavra para o Marcos, para ele fazer as considerações iniciais sobre o assunto. Muito obrigado, Marcela. É uma felicidade estar com você, uma felicidade estar também na Faculdade de Saúde Pública da USP, uma universidade que eu devo toda a minha formação, e é um grande prazer poder conversar com vocês aqui e pensar conjuntamente. Acho que vocês, com certeza, devem ser um dos que tem o menor domínio no tema em relação a vocês. Acho que a minha ideia hoje é um pouco fazer algumas considerações de ordem geral, de bioética, para, em sequência, abrirmos o debate muito mais especializado com vocês, né? Então, acho que um primeiro ponto que eu queria um pouco esclarecer, acho que é muito importante para nós que estamos tentando pensar em ética e nesse amplo campo da inteligência artificial, é que, na minha opinião, o campo é extremamente vasto e ele é amplo e ele ainda busca um pouco de definição, o que torna ainda mais difícil o debate de ordem ética. É muito fácil você fazer generalizações equivocadas, você assumir pressupostos errôneos, e somado a isso, o debate atual está avançando muito rápido. Vocês vão notar que hoje eu vou citar, acho que 6 artigos, todos são de 2018 para cá,
e ele está se tornando cada vez mais um debate micro e mega especializado, né? Você tem um ritmo de publicação e ele também em questões muito específicas, e às vezes tem um risco de tentar fazer algumas generalizações. Eu vou assumir esse risco hoje e eu vou tentar, de alguma forma, colocar algumas questões gerais a respeito dessa questão de uma perspectiva bioética, que é a minha expertise, né? Então, acho que a primeira pergunta, quando vocês me convidaram, foi um pouco como a gente pode pensar em aspectos éticos, ainda de forma geral, com a inteligência artificial, né? Essa é uma pergunta que eu não estou sendo nem um pouco original, né? Você tem muitos autores trabalhando com isso. Eu trago aqui 2 artigos que acho que são emblemáticos sobre isso, que apresentam posições sobre isso. E eu creio que aqui o ponto central nosso é: a bioética tem algo a contribuir para pensarmos algoritmos, pensarmos inteligência artificial? Eu creio que sim, né? A minha posição é que eu creio que sim. Eu estou aqui em acordo com o Luciano Floridi, que é um dos principais autores que trabalham com a questão de tecnologia. E, usualmente, como é que nós entendemos a bioética principialista? Aqui tem um outro parênteses, que falar em bioética também é extremamente amplo, né? Eu estou adotando toda uma linguagem anglo-saxã e em diálogo muito com a literatura anglo-saxã. Usualmente, nesse debate, nós assumimos que tem 4 princípios fundamentais que devem guiar a prática das relações entre cuidadores e pacientes, que são em ordem, né? Autonomia, não maleficência, benevolência e justiça. Os argumentos contemporâneos ao redor da inteligência artificial assumem que esses são bons, especificamente os autores que eu cito, Floridi e Couros, que são bons princípios para também guiarem as decisões ao redor da inteligência artificial, mas seria necessária a adição de mais um princípio. Especificamente, quando nós estamos pensando em inteligência artificial, em uso de algoritmos, em saúde, eu creio que é ainda maior relevância, nós temos que pensar num princípio de explicabilidade, né? O nome é feio, a tradução em português, mas a palavra existe. Eu fui checar, a explicabilidade existe, então vou usar ela aqui, tá? Mas é um pouco a ideia de um substantivo para a ideia de explicação. E acho que, usualmente, uma forma de entender esse princípio seria a ideia de você dividi-lo em 2, em uma ideia de inteligibilidade, que é como funciona esse algoritmo na hora da tomada de decisão, como esse algoritmo toma essa decisão, não só o algoritmo, poderia se expandir às outras áreas de inteligência artificial, e mais do que isso, uma ideia de accountability, que é quem seria, em última instância, o responsável pela forma do funcionamento desse algoritmo, tá? Então, usualmente, assume-se que, a partir desse texto do Floridi de 2019, que você teria que ter essa noção de explicabilidade além dos 4 princípios usuais da bioética. Então, seria como, de alguma forma, você aceitasse os 4 princípios clássicos da bioética, que eu citei, que normalmente são associados à escola de Georgetown, né? que é a minha tradição, da onde eu estudei, e você adiciona mais um princípio. Isso inicialmente é interessante, obviamente que vocês vão ver que se complica um pouco. Como a questão é pandemia, o que acontece, na minha opinião, na pandemia, né? Quando você olha a pandemia, antes de responder a questão, pode os algoritmos ajudar ou atrapalhar a tomada de decisão? Eu creio que a pandemia, de alguma forma, funciona como um catalisador de dilemas éticos, né? De alguma forma, nós não podemos mais esconder toda a injustiça que existe na nossa sociedade, e mais do que isso, nós estamos trabalhando diretamente com escassez de recursos, que muitas vezes profissionais de saúde pública trabalham, mas só que parece que não está explícito, né, na nossa visão diariamente, né? Então, eu creio que a pandemia ela tem esse bom cenário de uma perspectiva ética, que é de nos revelar esse problema, uma situação extremamente trágica, mas que nos permite parar para pensar sobre isso. Somado a isso, acho que a pandemia traz 2 questões éticas centrais. Uma é a relevância da saúde coletiva e epidemiologia, que de alguma forma, com a hiperespecialização médica e muito tecnicista, talvez você tenha um retorno agora. Você tem enquanto uma crítica à própria bioética na qual eu estou vinculada, que nós privilegiamos as relações paciente-médico e, de alguma forma, nós deixamos de lado uma bioética populacional, né? O debate sobre justiça e equidade normalmente fica nas teorias da justiça, mas que não dialogam diretamente
com a literatura de bioética, essa é a grande verdade. Bioeticistas normalmente se especializam em casos muito mais específicos da prática diária, em nível clínico. E, por fim, eu acho que tem uma questão de fundo que eu não vou abordar, eu deixo para debate aqui, mas que é a pandemia também está nos revelando que não é tão simples identificar qual é o real papel das comunidades de especialistas em sociedades democráticas. Nós estamos vivendo dissensos a respeito disso, nem sempre a maioria democrática pode querer se comportar como uma comunidade de especialistas recomenda, e mais do que isso, nós tivemos ao longo de todo o processo de pandemia uma certa tensão ao redor do próprio comportamento de especialistas, né? Eu não vou detalhar, mas vocês, acho que quase todo mundo que está nos assistindo sabem, desde uma busca acelerada de publicação de artigos que gera problemas futuros, epistêmicos assumindo falas de cidadão comum, só que eles se anunciam como epistêmicos, estão falando de saberes que não são especializados, né? Para o que nos interessa, os algoritmos, eles podem ajudar? Qual é a minha opinião? Se você olhar a literatura contemporânea sobre alocação de recursos, especificamente para a pandemia, você poderia lançar essa questão. Pode algoritmos ajudar? Eu creio que sim, se adequadamente utilizados. O adequadamente é justamente o que eu não sei responder e que os especialistas que vão falar depois de mim sabem. Mas eu creio aqui um pouco que a minha ideia um pouco há vários riscos, sem dúvida há riscos, mas de alguma forma nós podemos buscar reduzir esses riscos no uso de algoritmo quando nós estamos pensando em maximização e otimização de recursos. Essa é uma imagem de um artigo recente que também traz a explicabilidade como central e vai buscando apresentar os principais problemas que nós poderemos identificar no campo em relação à alocação de recursos escassos quando nós estamos pensando ainda mais em UTI, né? Você tem riscos de futilidade do tratamento, você prolongar um tratamento que já não tem mais eficácia, você tem risco de não entender por que as decisões estão sendo tomadas. No caso específico, quando você começa a trabalhar com algoritmos, você pode ter desde vieses relacionados a dados, como outras ordens de vieses que não estão explícitos, porque você não tem informação completa, você pode ter valores preditivos com vieses de outra ordem, tá? Então, isso aqui é só, eu creio que essa imagem sintetiza bem um pouco como nós teremos que olhar o debate a partir de uma perspectiva bioética quando estamos pensando em algoritmos hoje, tá? Mas eu creio que há uma outra pergunta muito importante, e nós não podemos confundir as duas perguntas. Eu creio que tem uma pergunta que os algoritmos eles podem nos ajudar a resolver dilemas éticos fundamentais, no sentido de resolver questões fundamentais de ordem ética, como nós devemos maximizar os números de vidas, ou nós devemos salvar pessoas mais jovens, ou devemos seguir uma lista de chegada. Eu creio que essa ordem de pergunta não cabe à inteligência artificial responder e ela não vai conseguir solucionar. Eu creio que esses problemas de ordem ética e metaético nem a ambição, em última instância, da inteligência artificial responder, em geral, e muito menos de algoritmos. E eu creio que questões como o que é o justo e como deve se buscar esse justo não podem ser respondidos por algoritmos, pelo menos atualmente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso de uma forma bem prática? Se eu tenho um algoritmo A1 que maximiza de forma eficiente o número de leitos e medicamentos e salva o maior número de vidas, isso eu consigo ter esse algoritmo. Agora, responder essa questão, se esse algoritmo, de alguma forma, ele é justo, eu creio que para responder essa questão, eu tenho que responder uma questão anterior de ordem ética, que é se salvar o maior número de vidas é a decisão justa. A isso eu acho que não cabe o algoritmo responder, tá? E, sem dúvida, tem algumas questões relacionadas a algoritmos, sobretudo se nós olharmos contemporaneamente. Os algoritmos têm mais afinidade com algumas doutrinas éticas, têm menos afinidade com outras doutrinas éticas. Eu tendo a crer que os algoritmos que existem hoje, isso é uma opinião pessoal, eles têm mais afinidade com teorias consequencialistas que visam maximizar um determinado bem, seja no número de vidas salvas, seja outro valor que você queira maximizar. Por outro lado, eles dão conta de aceitar restrições deontológicas, como você não pode
desligar uma pessoa que você já optou por colocar em um ventilador. Você coloca esse input, você bloqueia essa decisão. Sem dúvida, começa a ter algumas tensões. Você vai poder ter aí uma tensão entre diferentes restrições deontológicas, mas você, de alguma forma, poderia ser resolvido pelo algoritmo. Eu creio que quando você passa por uma sensibilidade, teorias da justiça e teorias éticas que tendem a defender que uma noção do que é o justo, de qual é a correta decisão a se fazer numa situação de pandemia, está muito relacionada às circunstâncias, e mais do que isso, não pode de antemão ser definido o que é o justo, como tende a propor teorias de perspectivas do cuidado, teorias éticas relacionadas à teoria da virtude, das virtudes. Eu creio que aqui você começa a ter maior dificuldade de pensar em algoritmos com esse potencial. Eu posso aqui estar sendo um pouco míope, estar fazendo essa afirmação, mas eu creio que, pelo menos até hoje, você tem soluções mais bem propostas nos 2 primeiros eixos, e no terceiro eixo ainda você não tem, tá? Agora, já fechando mesmo, acho que eu queria deixar algumas questões para pensar no nosso debate. De um lado, é uma questão que parte da inteligência artificial e que vem para a bioética, que nós devemos mesmo assumir a explicabilidade como um princípio geral, ou ele deve ser reescrito à ética dos algoritmos da inteligência artificial? Então, aqui eu lanço um dilema bem simples, que assumamos que nós temos 2 algoritmos, você sabe, ele tem um grau elevado de eficiência, de maximização de vida, se nós adotamos como isso, o critério, mas ele não passa pelo critério do princípio de explicabilidade. Você não tem uma accountability claro, você não sabe exatamente qual é o mecanismo que ele adota na hora da tomada de decisão. Você não consegue explicar todo o percurso causal da decisão. Já o segundo algoritmo, ele tem menor grau de eficiência, mas você consegue explicá-lo por completo. Eu tendo a crer que não é simples responder se nós temos um dever moral de escolher a 2 perante a 1, tá? Eu creio que, às vezes, quando nós colocamos como primeira instância, como um dever fundamental, tal como um dever de autonomia, de não maleficência, a explicabilidade, nós estamos afirmando que nós temos que escolher a 2 perante a 1. Eu creio que isso nem sempre é razoável. Por que eu creio isso? Mas é só uma questão que eu estou pondo, eu não tenho uma posição formada. Eu creio que até na clínica médica, na prática médica, nós temos muito conhecimento heurístico, nós temos muito saber douto, nós temos muito o que eu estou chamando aqui de know-how. E esse know-how nem sempre implica uma estrutura causal, um conhecimento causal detalhado, que dê condições de demonstrar por que um médico toma uma decisão clínica. Eu creio que é importante fazer essa separação entre know-how e know-why e notar como, na prática, nós muitas vezes agimos por know-how. Então, se eu transformo esse princípio também para a bioética em geral, eu vou ter que condenar como não realizável muitas das práticas médicas usuais. Tá? Se eu deixo só na inteligência artificial, eu condeno só os algoritmos. Somado a eu ter, em situação de pandemia, um conhecimento completamente probabilístico, multicausal, com um cenário de incerteza elevadíssimo. Então, aqui, para finalizar mesmo, eu só queria deixar um problema para pensarmos, né? Que se nós garantimos que aquele algoritmo que eu desenhei é extremamente eficaz, ele nos informa que a decisão de um paciente é que ele não pode ser entubado, né? A dúvida ética que eu tenho e que eu queria deixar é se não há uma reivindicação legítima moral de um paciente que está numa situação, vamos dizer, com um baixíssimo índice de recuperação em decorrência da Covid-19, de ele ter um desejo moral de querer ser entubado e querer que os procedimentos ocorram com ele, mesmo com uma baixa probabilidade de sucesso. Dado que o nosso conhecimento é probabilístico, então, de alguma forma, ele pode ter uma esperança de sobreviver, somado a uma questão de decorrência temporal, como diz a literatura contemporânea, que nós estamos nos atualizando muito rápido sobre a doença. Então, talvez uma pessoa que tenha 10 dias a mais de vida
nós podemos ter um novo medicamento que possa, de alguma forma, melhorar as condições e mudar por completo o prognóstico de vida a respeito dele. Eu tenho muita dificuldade de responder essa questão, tá? Eu não sei se eu respondo com um sim ou se eu respondo com um não, se há um dever ou não há. Eu gostaria de jogar essa questão para nós iniciarmos nosso debate, e acho que ela é muito importante, sobretudo quanto mais eficiente for o algoritmo. Porque se tiver escassez severa em um algoritmo eficiente, ele tem que tomar decisões baseadas em probabilidades. Só que uma probabilidade não é uma certeza, e você está eliminando uma crença moral e uma possibilidade de direito a arriscar ter vida a partir desse algoritmo. Acho que eu não tenho nenhuma conclusão forte a fazer, a minha ideia era muito mais abrir aqui o debate para essas considerações gerais. Eu agradeço mais uma vez e muito obrigado. Obrigada, Marcos. Acho que, enfim, foram considerações muito relevantes e particularmente propícias para a gente começar o nosso debate. Queria passar agora a palavra para o professor Alexandre para ele fazer as considerações dele. Então, muito obrigado aí pela presença, todo mundo, pela mediação da Marcela. É ótimo ter vocês aqui participando, mesmo que virtualmente, no evento da Faculdade de Saúde Pública. E eu, sinceramente, não consigo pensar em 4 melhores pessoas para debater esse assunto hoje, né? Cada um na sua área, cada um especialista na sua área, e todo mundo muito interessado com a questão de Big Data, de inteligência artificial. Obviamente, inteligência artificial é uma coisa nova, né? Então, acho que todos nós aí estamos aprendendo sobre o assunto, né? O nosso laboratório aqui na Faculdade de Saúde Pública só faz isso há muitos anos e a gente ainda considera que a gente ainda está aprendendo. A gente vai descobrindo coisas novas sempre. Tá? Então, é muito legal trazer vocês, assim, cada vez mais para a área de inteligência artificial, né? Incentivar vocês, que a gente precisa desse debate ético, né? Eu acho que eu vou entrar aqui como o especialista na parte técnica, né? Eu vou falar um pouco da parte técnica. Então, é muito bom, assim, como técnicos, ter a presença de vocês. A gente tem feito um esforço muito grande aqui no laboratório de trazer essas questões éticas. Tem ocorrido muitos escândalos na área de inteligência artificial, eu acho que vocês têm acompanhado, problemas gravíssimos aí de falta de total bom senso aí no desenvolvimento de alguns algoritmos, que a gente pode até refletir depois, né? A gente quer evitar isso, né? Eu acho que a gente coloca aqui como premissa, eu acho que nós 5 colocamos como premissa aqui, que inteligência artificial vai ter um efeito positivo muito grande no mundo, né? Então, principalmente na área da saúde, né? O potencial de melhorar decisões na área mais difícil de todas, que é a área da saúde, através dessas análises de dados, é imenso. Tá? Então, eu acho que como premissa inicial, eu acho que todos nós concordamos nisso, também concordamos que tem muitos problemas. Tá? Infelizmente, hoje, né, a gente vive num mundo que tudo é 8 ou 80, né? Ou você ama uma coisa ou a coisa é uma completa porcaria, né? Acho que vem muito da política recente do país, essas coisas. E as pessoas, às vezes, não conseguem botar na cabeça na cabeça das pessoas, que pode ter algo que é muito bom, que traz muitos pontos positivos e que tem seus problemas que precisam ser resolvidos. Então, eu acho que é muito interessante a gente trazer esse expertise de fora, e a gente está ativamente procurando pessoas para virem criticar os algoritmos, né, virem criticar as nossas decisões. Então, é muito importante aí, a gente fica muito feliz com a presença de todos vocês e o interesse de todos vocês, cada um vindo da sua área, mas vindo para a área de inteligência artificial, no sentido de como a gente consegue melhorar esse algoritmo, que esse algoritmo tome as decisões que a gente acha que são eticamente responsáveis, que são socialmente desejáveis. Tá? Então, eu queria começar com isso. Então, em primeiro lugar, para deixar bem claro assim, que inteligência artificial vai mudar o sistema de saúde, vai melhorar decisões assim, em todo o sistema, o potencial é gigantesco e vai vir muita coisa ruim. Tá? Vai vir muita coisa errada, muita coisa mal feita, proposital ou por descuido mesmo. E aí essa reflexão é muito importante, principalmente, né, estamos em 2020 e ainda tem gente fazendo algoritmo que não reconhece caras negras, por exemplo. Né? Então, uma coisa assim que a gente está aprendendo aí nos últimos anos, que a gente tem falado tanto, é um sinal que a gente precisa falar mais de questão de discriminação e preconceito em inteligência artificial. Bom, então, como eu falei, eu queria falar sobre as questões mais técnicas um pouco, né? Como os algoritmos podem tomar decisões viesadas, socialmente não desejáveis, tá? No processo de treinamento.
Tá? Então, eu dividi em duas grandes áreas. Né? Então, em primeiro lugar, eu queria falar sobre a questão dos dados. Né? Problemas nos dados que levam algoritmos a tomarem decisões preconceituosas. Depois, problemas humanos. Tá? Então, começando com o problema nos dados. Em primeiro lugar, os dados podem ter preconceitos embutidos. Tá? Foi um exemplo aí ano passado da Amazon. Tá? Que a Amazon começou a utilizar a inteligência artificial para acelerar, para fazer uma triagem inicial das novas contratações. Né? Então, para fazer uma pré-seleção dos candidatos que a Amazon ia contratar, rodava o algoritmo, ou o algoritmo já descartava alguns, selecionava outros. O que eles descobriram? Que o algoritmo estava selecionando praticamente só homens. Tá? O que estava acontecendo? O algoritmo estava aprendendo com o passado preconceituoso, com dados preconceituosos, tá? Onde homens eram a grande maioria das pessoas contratadas. Né? E qual que é o problema disso? Em primeiro lugar, né, o resultado positivo disso tudo, né, que descobriu-se isso, né, e aí a Amazon, em princípio, né, pelo menos oficialmente, falou que terminou com isso, parou de usar esse algoritmo. Tá? E qual que é o problema disso, né, da gente ter esse tipo de algoritmo? Perpetuar preconceitos. Tá? Uma sociedade do passado, que hoje já não cabe, que já não é mais aceitável hoje, você vai mantendo isso via algoritmos. Né? Essas decisões aí preconceituosas do passado via algoritmos. E a gente também tem outros exemplos na área jurídica, né? Eu acho que a Marcelo, o Daniel e a Yasu também devem conhecer muito bem, né? Daquela questão de os juízes nos Estados Unidos estarem usando esses algoritmos para decidir o risco desse paciente, da pessoa que está lá na frente, que estava presa até recentemente, o risco dela reincidir, né? Cometer um novo crime no próximo ano, e isso guiando decisões sobre fianças, por exemplo. Né? Você mantém essa pessoa presa, ou você libera em fiança. O que o algoritmo estava fazendo? Aprendendo com os dados passados para dar um risco dessa pessoa aí na frente, cometer um crime no próximo ano. Tá? E qual que era o problema disso? A gente sabe que pessoas negras são muito mais visadas pela polícia. Tá? Então, se você comete o mesmo crime se você é branco e você é negro, o teu risco de ser pego se você é negro é muito maior, porque você é mais visado. Né? A polícia te para mais na rua, para mais teu carro, revista mais a tua casa, etc. Então, se você cometer um crime, você tem muito mais chance. E o algoritmo está pegando isso. Né? Então, não existe dados de crimes cometidos, né? Apenas de crimes descobertos. Né? E se você é negro, o teu risco de ter o teu crime descoberto é muito maior. Então, o algoritmo indiretamente estava pegando essa questão e estava dando maior risco para pessoas negras. Tá? Então, aí você, de novo, foi descoberto isso. E aí você cria esse risco de o algoritmo ir perpetuando sociedades, problemas passados da sociedade, e até hoje, né, nesse exemplo aí, até hoje. Esse tipo de problema a gente vê aí no Brasil e nos Estados Unidos. Tá? Então, em primeiro lugar, preconceitos embutidos. Em segundo lugar, os teus dados podem ter uma amostra pequena, uma amostra reduzida para subgrupos vulneráveis. Tá? Qual que é o problema disso? O teu algoritmo vai aprender muito bem a tomar decisões para pessoas ricas, privilegiadas, e não vai aprender a tomar boas decisões para pessoas vulneráveis. Isso é um problema especialmente grande hoje com os prontuários eletrônicos. Tá? Então, para treinarmos esses algoritmos, que tipo de dado a gente tem bastante? Prontuário eletrônico. Quem que usa prontuário eletrônico no Brasil? Em geral, hospitais que atendem a classe média e classe alta. Tá? Ainda é realidade, em boa parte do Brasil, ainda é prontuário em papel. E esses dados de prontuário em papel não entrariam na pesquisa, a gente não teria dados para treinar com pessoas de baixa renda, e aí esse algoritmo, você corre o risco dele funcionar muito bem para pessoas ricas, funcionar muito mal para pessoas pobres. Né? Porque ele não entendeu a estrutura que leva as pessoas pobres a irem a óbito, a ter uma doença grave, e aí você aumenta desigualdades com isso. Tá? Então, essas duas questões principais, aí existem algumas outras, mas eu mencionaria essas duas. Então, preconceitos embutidos nos dados, e a questão de baixas amostras para grupos vulneráveis. E aí você tem, então, a primeira questão dados, segunda questão humanos, que desenvolve esse algoritmo. Tá? Então, em primeiro lugar, você pode ter má fé mesmo da pessoa, tá? Que está desenvolvendo esse algoritmo, que está procurando formas de tornar esse algoritmo preconceituoso, tá? De impedir pessoas que precisam, por exemplo, ter acesso a um bem, que elas tenham acesso a esse bem, via decisão do algoritmo. Você pode manualmente transformar o algoritmo, mudar parâmetro, mudar hiperparâmetro.
tá? Ou você pode mudar, você pode decidir do algoritmo que toma, né, as decisões no sentido que você quer, ou decisões de otimização. O que eu vou otimizar nesse algoritmo? Você escolhe alguma coisa, alguma característica que vá em direção ao preconceito que você quer embutir nessas suas decisões. Tá? Então, da parte técnica, eu diria que essas aí seriam as duas grandes áreas. Né? Então, problemas nos dados e problemas nas pessoas. Tá? Em geral, o algoritmo não cria um preconceito novo que não existe. Tá? Em geral, isso aí não acontece. Tá? Não existem, eu não conheço nenhum relato até agora de um algoritmo que criou um preconceito que não existia nos dados. Tá? Em geral, o algoritmo repete preconceito nos dados. O ser humano cria novos preconceitos. Tá? Humanos criam mesmo, além dos existentes nos dados. Tá? Humanos olham esses dados e criam novos preconceitos na cabeça dele, né? E embutem isso nas suas decisões. O algoritmo não faz isso. Tá? O algoritmo, em geral, é uma consequência dos dados. Obviamente, tem essas questões aí no meio, né, de otimização do algoritmo. Tá? Mas, assim, quem cria preconceitos, em geral, são os humanos. E a boa notícia é que, com inteligência artificial, a gente consegue cortar isso. Né? Então, a Amazon descobriu que o algoritmo estava tomando decisões preconceituosas, cortou esse algoritmo. Tá? Como é que você... É a mesma coisa no sistema jurídico dos Estados Unidos. Como é que você corta um juiz preconceituoso? Você não corta. Tá? Ele vai ficar preconceituoso para o resto da vida, ele vai continuar tomando aquelas decisões que na cabeça dele fazem sentido, ele vai continuando sendo preconceituoso. Com o algoritmo, pelo menos, a gente consegue ter essa questão de que, né, criar uma comoção social para impedir que essa empresa fique utilizando esses algoritmos preconceituosos. Tá? Então, em relação ao Covid, né, como é que a gente, e aí na nossa pesquisa em geral, né, como é que a gente evita essas questões técnicas de geração de preconceito ou de viés, principalmente para grupos vulneráveis? Em primeiro lugar, na questão dos dados, né, então sempre checar esses dados de duas coisas. Em primeiro lugar, checar se não tem preconceito embutido. Tá? Que na área da saúde pode acontecer bastante. Eu coloquei 2 exemplos que não são da área da saúde, mas, por exemplo, na área da saúde, se você for desenvolver um algoritmo que aprenda a prioridade de cirurgia, por exemplo, né, a prioridade das pessoas receberem cirurgia, se historicamente esse hospital fica dando prioridade para pessoas ricas, o algoritmo vai aprender esse preconceito embutido e vai perpetuar esse preconceito. Tá? Então, a primeira coisa é sempre checar se não existe o risco de você ter. Né? E aí a gente entra mais na parte teórica, de refletir sobre será que essas decisões tomadas historicamente, né, não podem ter algum preconceito importante lá dentro. Em segundo lugar, checar essa questão dos subgrupos. Tá? Checar se, então eu quero desenvolver um algoritmo para o SUS, mas eu estou aprendendo esse algoritmo no prontuário eletrônico. Tá? Então, a gente corre o risco, né, de na hora que eu botar esse algoritmo no SUS, ele funcione para pacientes classe média atendidos no SUS, né, que em geral tem prontuário eletrônico, e funcionar muito mal para pacientes que historicamente usam prontuário em papel. E o que a gente faz bastante, né, agora com Covid, historicamente nas nossas outras pesquisas, a gente checa a performance do algoritmo em diferentes subgrupos. Tá? Então, nossa pesquisa recente de mortalidade neonatal, né, a gente desenvolveu algoritmos que só com os dados que o bebê nasce, né, as características do bebê quando ele nasce, qual é o risco dele ir a óbito em 28 dias. E a gente mostra que ele funciona muito bem, esse algoritmo. Tá? Uma área abaixo da curva acima de 0,9, boa calibração, boa sensibilidade, boa especificidade, etc. E aí a gente foi, ok, então ele funciona bem em média. Mas será que ele não está tomando decisões piores para grupos vulneráveis? Tá? E aí a gente entrou nessa segunda fase. Então vamos analisar agora, então dados que o algoritmo nunca viu, só de mulheres, de mães adolescentes. A gente foi lá e checou e o erro era o mesmo, entre as mães adolescentes e mães não adolescentes. Tá? Daí a gente checou escolaridade, vamos ver se mulheres de baixa escolaridade e alta escolaridade, o algoritmo tem a mesma performance. A gente checou isso e tinha a mesma performance, mesma coisa para negros e para brancos, para negros e para brancos. Tá? Então isso é uma forma de a gente garantir essa questão de desigualdade da tomada de decisão. Tá? Então, a gente faz essas checagens que são necessárias, importantes,
né? E que aparentemente muitas pessoas que trabalham com inteligência artificial não fazem essa checagem, né? A gente teve esse ano recentemente, né, esse escândalo daquelas fotografias desfocadas, né? As fotografias desfocadas, e o algoritmo ia lá e arrumava ela, né? Então deixava de ser desfocada, né? E aí descobriram que pessoas negras desfocadas viravam brancas, né? Ao melhorar a qualidade da imagem. Tá, então, 2020 a pessoa não testou o algoritmo com pessoas negras, né? Isso daí é uma coisa que quando eu vi essa pesquisa, eu pensei, a gente tem tanta coisa ainda para melhorar na área. A gente acha que a gente fala muito de ética e inteligência artificial, aparentemente não, tá? Aparentemente não passou na cabeça desses pesquisadores aí. E aí gerou uma polêmica aí com o pessoal da área de inteligência artificial, né? Até no Twitter, com Ian LeCun, que é um dos grandes pioneiros aí da área, e acabou entrando uma polêmica nesse estudo, porque assim, aparentemente em 2020 as pessoas ainda não tem consciência desse tipo de problema. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, algumas reflexões aí de como esses viés e preconceitos podem aparecer na parte técnica, como evitar, como refletir sobre isso. Então, era isso a minha apresentação inicial. Obrigada, Alexandre. Acho que, de novo, estou com vontade de fazer várias perguntas, mas acho que vou passar a palavra para o Daniel antes, para a gente terminar essa rodada inicial de questões e apresentações, e aí depois a gente entra no debate. Daniel, por favor. Bom, obrigado, Marcela, obrigado pelo convite. Boa tarde aí, Iaso, Marcos e Alexandre, a todo mundo que está nos assistindo. Bom, é um prazer participar, né? Eu estou lotado na Faculdade de Medicina, mas a Faculdade de Saúde Pública é um local também onde eu me sinto muito em casa. Eu já estou há 10 anos como pesquisador associado do CPDISA, né, o Centro de Pesquisa em Direito Sanitário, e nos últimos 2 anos tenho tentado, e agora nós estamos produzindo nessa área, de regulação de novas tecnologias, e o meu foco específico é justamente regulação de inteligência artificial, e aí cai para regulação de algoritmos. Então, já deixando claro que a minha perspectiva, né, minha linha de pesquisa é regulação. Então, eu trabalho com regulação normativa, né, regulação jurídica na saúde, e com foco mais recente, nos últimos 2 anos, em regulação de inteligência artificial. Então, a minha perspectiva aqui na nossa conversa é nessa linha, que é o que eu tenho pesquisado. Agora, como todo mundo, né, nesses últimos 4 meses, praticamente estudando temas relacionados com pandemia, né, acho que todo mundo aí acabou que deu uma mudada na agenda de pesquisa e de atuação por conta da pandemia. E eu penso que essa área nossa de pesquisa, de atuação, ela deve ser muito influenciada pela pandemia. Eu acredito que muito do que a gente está vendo, que a gente está falando aqui, vai ser impulsionado porque a tendência é de mais assistência remota, e essa assistência remota ela vai vir vinculada com o uso de algoritmos, isso vai acontecer, e a gente que está no campo do direito, a gente sabe que o direito geralmente ele vem atrás, né? Então, daqui a pouco a gente vai precisar lidar com isso, porque primeiro vem a realidade e depois o direito vem para regular. Então, minhas reflexões são nesse sentido, né? O que eu tenho visto, né? Primeiro, eu acho que assim, uma coisa que vale a pena separar é que, do ponto de vista jurídico normativo, né? Primeiro que tem uma área toda de regulação, que é de regulação de inteligência artificial do tipo machine learning, por uma questão mais assim de agência reguladora, FDA, Anvisa, uma parte mais de vigilância, como regular o algoritmo em si para que ele seja incorporado num produto de saúde, né? E a outra é justamente essa perspectiva que a gente está conversando aqui hoje, que é a regulação que está relacionada com assistência, e essa que tem me atraído mais atenção, né? Do ponto de vista da regulação de assistência, eu tenho notado que tem 2 caminhos regulatórios, do meu modo de ver, estão bem delimitados. O primeiro é a regulação de dados, né, que, de certa forma, tomou um caminho próprio. A gente tem um campo próprio de regulação de dados, né? Claro que ele está muito próximo
com esse que a gente vai falar aqui hoje, porque, afinal de contas, os dados são o combustível, né, dos algoritmos, né? Inteligência artificial, no patamar que ela alcança hoje, de machine learning, de deep learning, só existe por conta de dados. Então, mas é um caminho específico. A regulação de dados tem um debate próprio disso. E o outro é justamente a regulação da ética dos algoritmos, né? E aí está muito próximo com esses sistemas de bioética que o Marcos e o Alexandre já muito bem apresentaram, né? E eu quero dar aqui a minha visão de como isso vai ser visto do nosso ponto regulatório, né? Do ponto de vista, como é que o direito vai lidar com isso, né? E tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Que há um impulsionamento maior, assim, no campo da saúde pública, e a tendência é que isso seja incorporado cada vez mais. Bom, a parte inicial de regulação de dispositivos, eu vejo que ela vai acompanhar uma forma de regular que já está mais ou menos tentando ser delimitada nos Estados Unidos pela FDA, né, que é como incorporar dispositivos com machine learning, né? Então, o elemento ético ele entra menos aí e entra mais um elemento de definição regulatória mesmo, né? Isso eu acho que vai ter menor influência de bioética que a dimensão que me parece que vai incidir sobretudo na assistência à saúde. O que eu quero dizer com isso esses elementos éticos, esses elementos de aproximação da bioética que o Marcos apresentou aí, eles vão influenciar e as normas que vão sair daí para regular o uso da inteligência artificial e do machine learning na saúde vão derivar dessas diretrizes, né? Eu costumo usar a nomenclatura um pouco diferente, mas no fundo são esses mesmos princípios que o Marcos apresentou, né? Transparência, justiça e equidade, que foi bastante relacionado com essa apresentação do Alexandre, que é uma preocupação importante de ética de algoritmo, não maleficência, princípio bioético clássico, né? Responsabilidade e privacidade. Privacidade está muito ligado com o debate de regulação, como eu falei, de dados, né? A justiça e equidade não me parece ainda um ponto que tenha uma consistência jurídica já definida, embora isso vá ter que acontecer em algum momento. E hoje eu vejo que o debate ele está se colocando principalmente nesses dois pontos, que é transparência, né, e responsabilidade. Então, é onde eu estou me concentrando hoje no estudo de regulação de inteligência artificial, né, na assistência, porque eu sempre friso isso, porque a inteligência artificial na saúde já é usada e vai continuar sendo usada para várias coisas, por exemplo, definição administrativa, isso já existe, né? O que precisa ser regulado é o uso da regulação, a regulação dos algoritmos, o uso dos algoritmos na assistência, para definir conduta, para ajudar na tomada de decisão clínica, né? Esse é o ponto principal que está sendo objeto de estudo, né? Bom, então a transparência ela está muito relacionada com isso com essas perguntas que o Marcos colocou aqui na primeira apresentação, né? É o princípio que aparece mais nos códigos de ética de inteligência artificial, ética de algoritmo. A gente não tem ainda legislações bem definidas nos países, mas já tem vários códigos, né, de éticas de empresas e mesmo de governo circulando, e transparência é o que aparece mais, né? E do ponto de vista jurídico, né, o Marcos já apresentou aí do ponto de vista moral, quer dizer, do ponto de vista jurídico, esse preceito ético ele está muito ligado a um debate do chamado direito à explicação, né, o right to explanation lá do direito europeu, que é a ideia de que as decisões automatizadas precisam ser explicadas e quem é, né, o sujeito, o indivíduo que é alvo dessas decisões que afeta a sua vida, né, ele tem direito de saber como essa decisão foi tomada, né? Enfim, isso, o princípio em si da transparência de decisão automatizada em si já existe. Eu estou dizendo que ele não está ainda concentrado na saúde,
Mas, por exemplo, tem uma lei na França que obriga que as decisões administrativas que são tomadas por tratamento algoritmo, ele tem que explicitamente dizer, né, e o cidadão tem direito de saber ali as regras, né, para saber como que aquela decisão administrativa foi tomada com base no algoritmo, né. Tem nos Estados Unidos tem a lei de acesso a crédito, que também é usada nesse sentido, enfim. E Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia, GDPR, ele traz a ideia de direito à explicação, né? Ou seja, alguém que tem uma decisão automatizada que influencia a sua vida, ele tem um direito a saber, né? E hoje o debate na Europa, e os Estados Unidos tá comprando isso também, aqui no Brasil acho que isso vai chegar, é a gente saber qual é a dimensão, qual é o alcance, qual é a eficácia jurídica desse direito à explicação, né? Isso é algo a ser definido ainda, né? Existe aquele debate da decisão caixa preta, né? Acho que a gente pode até entrar nisso depois, assim, porque é um tema polêmico, a ideia de o quanto os sistemas são black box, né? E existe esse debate jurídico. É viável esse direito à explicação para explicar só a funcionalidade geral do sistema e não sobre uma circunstância específica, uma decisão específica? Esse é uma linha, né? E o outro que acredita que não, que esse direito à explicação ele também deve contemplar a decisão específica como ela foi tomada, né? Pegar um exemplo aqui da pandemia de Covid. Não sei se muitos devem ter visto, no mês de maio, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro definiu já ali, a epidemia de Covid estava crescendo no Rio, definiu um protocolo para o Estado do Rio de Janeiro para definir quem teria acesso a respirador, a leito e respirador. Eu participei de um debate sobre isso na ocasião, na verdade era o pessoal do direito criminal, assim, eu fui convidado pela minha pesquisa em direito sanitário, mas os criminalistas dizendo que os profissionais de saúde, os médicos que tomassem decisão com base nesse protocolo, eles não poderiam ser responsabilizados individualmente por eventual morte de alguém, porque o ponto de partida não vai ter respirador para todo mundo, o protocolo ele dava pontuação para condição prévia de saúde, idade, etc., e funcionamento geral do paciente, né? Então o médico ia atribuindo ponto, o paciente que tivesse mais ponto ia ser o que teria acesso ao leito, né? E aí eu me lembro que o debate começou a andar nesse caminho, eu falei, e quando isso for começar a ser tomado por inteligência artificial, por algoritmo, como é que isso vai ser? E aí isso, né, ninguém tinha pensado nisso, né? E eu penso que é um tipo de questão que a gente deve estar preparado para enfrentar em muito breve, né? E o alcance desse direito vai precisar ser delimitado, né? O sujeito que imagina, se a pessoa estava ali na fila e ela é preterida de uma fila, pode ser a gente está falando da Covid, né? Mas poderia ser uma fila de um transplante, por exemplo, já tem empresas desenvolvendo algoritmo para, eu tive recentemente no congresso e o pessoal apresentou isso, algoritmo para definir critérios na fila de transplante de fígado, por exemplo, né? E aí o algoritmo ele passa eventualmente a substituir os critérios clínicos que estão definidos. No caso do transplante de fígado já tem lá os critérios de Madrid, lá, que é um critério clínico. E o algoritmo ele pode ser considerado melhor do que esse critério e aí ele passa a ser usado. Então, às vezes o cidadão que estava ali na fila para ser o próximo do respirador, qualquer coisa que seja, eventualmente ele vai ser tirado e outro vai passar, né? E aí, até onde vai o direito, né, de explicação nesse caso? É sobre o funcionamento geral do sistema ou ele vai ter que incluir, né, a decisão específica daquela pessoa, tá? Por isso que eu digo que tem um tanto de polêmica até onde vai o aspecto caixa preta dos algoritmos, né? Porque, na verdade, quando a gente está falando de black box, eu não estou falando só daquilo que é impossível de compreensão, né? Existe uma parte que tem uma opacidade do algoritmo que tem a ver com o próprio analfabetismo técnico mesmo. O sujeito não é ser capaz de entender, né, o jeito que o algoritmo é feito, né? Mas tem também uma parte que é intencional, né? Eu dei esse exemplo do algoritmo de transplante de fígado, eu conversei com o pessoal que estava elaborando isso, e eles falaram que tinha uma parte dessa opacidade que eles não iam abrir, porque era sigilo intencional mesmo, relacionado com a propriedade
intelectual, construção, sigilo corporativo, né, construção do algoritmo, né? Então, isso é um elemento que ainda está para ser definido, né? Então, uma pergunta que está colocada agora não só na pandemia, como depois, né? Como vai ser esse princípio da transparência, esse direito à explicação, como ele vai ser regulado? Qual vai ser a resposta normativa, regulatória para isso? Então, esse é um dado, uma provocação, uma das provocações que eu quero fazer. Assim, como eu falei que vou me concentrar nesses dois temas, a segunda é justamente na responsabilidade, né? A responsabilização, né? A ideia de responsabilização, o sistema jurídico ele tem uma cadeia de responsabilização que é razoavelmente definida já para a questão de saúde, né? A gente tem a ideia de que responsabilidade do profissional de saúde é sempre subjetiva, ou seja, ele depende da ideia de intencionalidade, né? E a responsabilidade depende, culpa no sentido direito civil, né? E a responsabilidade de quem oferece o serviço é uma responsabilidade objetiva, né? Não precisa provar ali culpa civil, basta que a atividade ofereça risco, né? Mas, com a entrada dos algoritmos, esse debate ainda está muito a ser feito, né? O algoritmo ele entra e ele passa a ser um elemento adicional nessa cadeia de responsabilidade, né? O Marcos citou aí um texto do Floridi, tem um texto uma outra teoria do Luciano Floridi, do grupo de pesquisa lá de Oxford, que é a ideia de que um dos caminhos possíveis para isso é a ideia de responsabilidade moral distribuída, é um termo do próprio Luciano Floridi, que é desvincular a responsabilização, como a gente tem hoje, da intencionalidade da ação, porque a responsabilidade civil subjetiva, ela está voltada nisso, na intencionalidade da ação. Então, o médico, se ele toma ali, se ele não foi negligente, imperito ou imprudente, ele não vai ser responsabilizado, né? Mas no caso do algoritmo, muitas decisões já vão vir quase tomadas, né? Acho que a gente tem aí uma boa discussão a respeito disso, mas eu sempre dou exemplos do uso que a gente faz no dia a dia, né, de coisas que já usam algoritmos e que no começo a gente até desconfia, mas depois de um tempo aquilo ali passa a ser incorporado na sua lógica de decisão, né? E até que ponto a gente vai poder responsabilizar juridicamente alguém que toma uma decisão confiando no algoritmo, não é? E eventualmente o contrário, às vezes o algoritmo pode falar para ele para fazer um tratamento diferente daquele que era o standard of care, e aí o profissional vai lá, toma essa decisão diferente do algoritmo e tem um desfecho negativo, né? O paciente tem um problema, uma sequela, enfim. E aí? Né? Então, a gente precisa pensar em novas formas de definir essa cadeia de responsabilização, e esse é um tema também que está me atraindo muita atenção, e eu pretendo me dedicar a isso aí nos próximos meses, anos de pesquisa. Eu acho que assim, a pandemia ela tem trazido centralidade para o debate, assim, tem mostrado tanto que decisões de saúde pública elas impactam assim fortemente na vida das pessoas, assim, é uma coisa que a gente que está na saúde pública é uma coisa evidente, mas hoje está ficando claro como decisões, como medidas de induzir comportamento, no caso da pandemia, né? Tem uma epidemia que ainda não tem um tratamento que muda a história natural ali da Covid, né? Tratamentos ainda estão para ser descobertos, a vacina não chegou, então as medidas que se tem são medidas de saúde pública, né? Então as decisões políticas, elas impactam diretamente, né, a vida das pessoas, assim, de uma maneira rápida e facilmente perceptível, né? Então acho que isso tem trazido a centralidade para o debate dessas decisões, e eu acho que a gente precisa estar preparado para pensar aqui em um futuro muito próximo, né? Na verdade, as condições já estão dadas para isso, a gente só está, né, esperando a consolidação, né, de que essas decisões, tanto de saúde pública quanto decisões de assistência, vão passar a ser tomadas com base naquilo que vem no output do algoritmo, né? Então, enfim, eu quero deixar essas duas perguntas aí, que eu acho que principais do ponto de vista ético, é como o direito vai lidar com essas, né, como a gente vai regular, principalmente essas duas linhas, a transparência e a responsabilidade. Então,
como mensagem inicial é essa. Eu vou deixar para a gente falar mais aí no debate. Obrigado. Obrigada, Daniel. Enfim, de novo, acho que foram todas considerações bastante complementares e úteis para a nossa discussão. Vou passar a palavra agora para a Yasodhara, para ela fazer a nossa última apresentação dessa rodada inicial, para daí a gente passar para o debate, que eu estou vendo que a gente já tem perguntas aqui no chat. Ok, ótimo. Então, primeiro, boa tarde para todo mundo que está assistindo. E eu vou pegar carona nos argumentos do Daniel agora sobre a transparência e a responsabilidade, para falar um pouco de uma visão um pouco mais sistêmica sobre essa questão da bioética e dos algoritmos, porque eu queria lembrar que a questão da bioética dos algoritmos ela vai se expandir até um pouco mais do que a gente consegue imaginar agora. A gente pensa agora nos algoritmos decidindo melhores tratamentos, a gente pensa agora nos algoritmos decidindo qual é o paciente que vai ser priorizado em determinadas situações, mas a gente tem que pensar que em algum momento do nosso futuro a gente vai começar a fazer input de dados genéticos também nesses algoritmos, né, com o advento do CRISPR, e tudo tende a mudar bastante daí para frente. A gente tem uma discussão que também é um pouco uma discussão econômica, que vai falar um pouco da ética econômica e vai falar um pouco da questão de como isso pode ser mais justo, né? Como esse ecossistema que a gente está montando agora pode ser mais justo e se existe mesmo possibilidade dele ser justo. E quando eu pergunto se existe a possibilidade, eu quero lembrar que essas empresas ou esses institutos de pesquisa, eles só têm a possibilidade de criar esses algoritmos agora porque eles têm também a oportunidade de pegar dados massivamente de determinados locais. Então, assim, a gente está criando, nesse momento, tem vários pequenos mini monopólios se formando que têm acesso a esses dados, são dados hiper restritos, porque são dados de saúde, que têm a ver com a privacidade das pessoas. Então, todo mundo que tem acesso a esses dados está sob uma pressão muito grande, tanto de guardar esses dados de um modo adequado, né? Tanto de fazer o melhor uso desses dados e, em terceiro lugar, em alguns casos, de gerar lucro, né? Gerar patente, gerar lucro, que é uma questão muito, muito importante, tanto na indústria da tecnologia quanto na indústria da medicina, na indústria farmacêutica. Então, quando a gente pensa nesse tipo de ecossistema, né, que a gente está criando agora, a primeira pergunta que me vem à cabeça é quem vai lucrar com esses algoritmos. No Brasil, a gente tem um sistema de saúde monumental, público, financiado pelo dinheiro público, e o dinheiro público financia também a coleta desses dados, né? Então, a gente tem que se perguntar primeiro se o lucro que vem do estudo, da análise dos dados da população brasileira também não tem que reverter de algum modo mais efetivo, mais, vamos dizer assim, de um modo mais expressivo do que só através de impostos para a população brasileira, né? Então, no sentido de consumir, pensando no brasileiro como um consumidor e também como um produtor desses algoritmos, porque os dados não dá para dissociar o dado do algoritmo, né? O algoritmo é criado em cima dos dados, então ele também abarca o benefício econômico, tem que também devolver ou não, essa é a pergunta que eu ponho no debate, né, para a sociedade que está fornecendo os dados. Então, a gente tem que começar a pensar nesse sentido, né? Se eu fosse uma data broker hoje, eu estaria tentando pensar em qual seria a fórmula de recompensar uma pessoa por pelo código genético dela, mas também estaria pensando em compensar uma população inteira pelo uso do código genético. Da mesma maneira que a gente vê empresas negociando com determinadas populações que estão em locais onde tem bastante minério, por exemplo, a gente vai assistir empresas negociarem com determinadas populações no futuro, se elas poderão ter acesso e de como vai ser dar esse acesso ao código genético de determinadas populações. Porque existe uma grande discussão muito grande sobre como se define todos esses dados que são alimentados em algoritmos, né? Se a gente vai chamar esses dados de herança cultural, se a gente vai chamar de
fundo soberano daquela determinada cultura, né? Qual vai ser o modelo que vai garantir que a população vai poder se beneficiar desses estudos, né? Em países onde a saúde não é pública, é um tipo de modelo. Em países onde a saúde é pública, a gente tem que se perguntar e aprofundar essa questão, porque ela é muito importante, ainda mais porque determinados países onde a saúde é pública, como o Brasil, tem uma diversidade genética muito valorosa do ponto de vista de quem está estudando algoritmos, né? Então, as descobertas que podem ser feitas com base numa população diversa são descobertas que, com certeza, serão superiores a descobertas realizadas com populações muito homogêneas, né? Como o próprio professor Alexandre falou, a gente tem dados, algoritmos que são pobres, porque eles são baseados apenas em um dataset. E esse limite é também um limite de sucesso, né? Um limite que não vai agregar valor ao algoritmo. Quando a gente tiver muitas empresas fazendo isso, aquela que tiver maior diversidade vai ser aquela empresa que vai agregar o maior valor, né? Falando em termos assim econômicos. Então, pensando nessa questão da transparência, a gente tem que começar a pensar como que o brasileiro, como que a pessoa que contribui para a construção de um sistema de saúde pública vai entender a parceria do sistema de saúde público com empresas privadas para poder trabalhar esses algoritmos, como que ele vai entender que ele está recebendo isso de volta, como isso vai ser devolvido para a população e como isso vai ser dado em termos de oportunidade igual para outras empresas, né? Eu, um desenvolvedor, quero abrir uma empresa que escaneia raio-x das pessoas para identificar COVID em estado, fazer uma triagem de pneumonia, por exemplo. Eu não tenho acesso hoje aos raios-x que são tirados no hospital da USP, por exemplo. Eu teria que inventar um arranjo para poder ter acesso a esses dados. Então, quando a gente vai estabelecer quem que vai ter acesso a esses dados para que a gente possa ter fairness, para a gente possa ter justiça no acesso a esses dados, né? Se eu quiser abrir uma empresa, pegar esses dados e passar e inventar um algoritmo da minha autoria com os dados do sistema público, o que eu preciso fazer? Quem vai me dar acesso a uma API, né? Quem tem acesso a esse tipo de dado que está restrito hoje a um pequeno pool de empresas, né? E quem vai passar esses acordos no crivo público, né? O acordo da empresa privada com a empresa pública, quem que vai passar esses acordos no crivo público e falar assim, olha, realmente essa empresa aqui ela vai dar XYZ para XY hospitais e ela tem direito a pegar esses dados. Então, isso é uma questão muito importante, a gente tem que discutir, assim como a gente discute mineradoras, assim como a gente discute outras empresas que também fazem exploração de recurso disponível. A segunda questão que eu queria trazer, que é uma questão bem interessante, é a questão do bioterrorismo. Né? A gente gosta muito de pensar nos benefícios do algoritmo, eu também sou uma entusiasta da tecnologia e sou também uma entusiasta do bioterrorismo, porque a única maneira da gente testar os nossos algoritmos, aparentemente, vai ser expô-los, né? Então, e se a gente tem um monte de empresas privadas com algoritmos fechados, realizando seleção de cama em hospital, a tendência é que a gente vai ter um monte de hackers, né? Attackers fazendo o possível para atingir essas camas e modificar esses algoritmos e modificar o comportamento dessas plataformas. Até porque o mercado incentiva isso, né? A gente tem uma cultura de caça aos bugs, às aberturas, e às vezes não é preciso fazer nem muito esforço, né? Não é volta e meia alguém acha uma brecha com dados disponíveis, ou volta e meia alguém consegue controlar um dispositivo médico que está lá ajudando a pessoa a respirar, por exemplo, e a pessoa consegue acesso àquilo, geralmente é benéfico, é só para demonstrar que é possível controlar um dispositivo médico à distância, e pode também ser maléfico, como a gente está vendo agora que começou o Covid, teve um aumento nos ataques a computadores de hospitais, né, sequestrando, na verdade, os dados de computadores de hospitais, pedindo recompensas em dinheiro. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Tirando outros movimentos que estão ligados ao hacking também, que são o faça você mesmo, né? Você mesmo poder estudar na sua casa esse tipo de
dado e você poder inventar soluções que sejam melhores, que sejam mais afinadas com a sua problema, a sua doença, como a gente tem vários casos na indústria de pessoas que hackearam os seus dispositivos, inventaram uma solução melhor e começaram a utilizar e a ensinar as pessoas a utilizar, mesmo sem aprovação das autoridades, né? Temos aí tratamentos para diabetes que foram inventados dessa maneira, tem pessoas que conseguiram hackear os dispositivos que ajudavam o coração a bater no ritmo, então tudo isso é possível de ser feito, tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente tem que se perguntar como que a gente vai regular a responsabilidade, como o professor falou de novo, o Daniel falou, a responsabilidade de quem vai para onde se alguém conseguir hackear esses algoritmos. Vamos dizer que um algoritmo seja hackeado, não sei, 200, 300 pessoas sejam mandadas desligar os seus aparelhos médicos por um erro do algoritmo, por bioterrorismo, biohacking, e de quem é a culpa, né? Quem vai ser o responsável? Aonde está esse responsável? Não vai dar para a gente fazer como a gente está acostumado a fazer com sistemas eletrônicos, plataformas, e dizer, o sistema está fora do ar, agora eu não posso te atender. Isso não pode acontecer. Então, a gente vai ter que criar um monte de redundância, um monte de boas práticas e uma cadeia de responsabilidade séria para que, se isso aconteça, alguém tenha responsabilidade efetiva sobre isso e possa prevenir o acontecimento desse tipo de caso. Isso vai acontecer. Não estou falando, não sei se poder, isso vai acontecer. Não é sim, isso vai acontecer e a gente tem que estar preparado para isso, com uma legislação que cria uma cadeia de responsabilização para essas coisas. E acho que a minha última pergunta é sobre a curadoria, né, desses dados. Vamos dizer que a gente está lá no futuro, daqui a 10 anos, e a minha família tem um pool genético que foi utilizado para determinado tipo de algoritmo. A gente continua alimentando esse algoritmo, porque os algoritmos precisam de atualização constante também para que eles possam gerar mais valor. Né, o acompanhamento do comportamento vai ser importante para ensinar esses algoritmos como lidar melhor com as doenças, e de repente, não sei, meu pai morre e eu quero esses dados, né, eu quero fazer o download desses dados e quero guardar para mim, né, então, como que isso vai se dar como que isso vai se dar, esse tipo de vamos dizer assim, direito da pessoa, direito, não sei falar a linguagem do direito, mas falando em termos de desenvolvedor, como que eu poderia ter acesso a um dump dos meus dados, né? Como que eu poderia ter acesso a um dump, como eu poderia requisitar que esses dados sejam deletados do sistema, né? Ainda mais profundamente. Então, acho que essas questões são importantes, a gente tem que começar a pensar, né, nesse tipo de questão, porque as questões sobre modelos de negócio, transparência e responsabilidade, elas tendem a ir além da escolha de camas ou escolha do melhor tratamento, e elas vão começar a englobar questões que são velhas da TI, que ainda não foram respondidas, a gente não respondeu. E, por último, a gente tem que pensar que quanto mais dados a gente tiver sobre saúde, mais possibilidade a gente tem de ter uma Cambridge Analytica de dados de saúde, que também é um cenário que eu não quero ver, mas tende a acontecer, né? O que a gente vai fazer com esse mundo de dados e como que a gente vai se proteger do mau uso desses dados, né, no futuro, coletivamente, né, globalmente. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Um monte de perguntas sem resposta. Quem responde são os universitários. A única coisa que sabemos é que temos dúvidas. Perguntas. Obrigada, Yas. Eu acho que, enfim, foram colocações ótimas. Eu queria fazer eu vou fazer uma provocação aqui minha, pessoal, e aí já vou aproveitar também para colocar uma pergunta que a gente recebeu aqui no chat, para todos vocês poderem reagir. Um primeiro ponto que, assim, eu sempre reflito bastante quando eu estou discutindo esses problemas relacionados a algoritmos, é tentar entender, assim, o que do problema, de fato, é um problema que decorre da automatização, né, decorre de isso estar sendo feito por meio de um sistema automatizado, e o que do problema é um problema que existe. Quando você usa um algoritmo, ele fica mais evidente, mas ele já existia antes. E não necessariamente a gente tinha uma resposta boa para esse problema no mundo pré-algoritmo, né? No mundo pré-inteligência artificial. Eu acho que essa situação da Covid ajudou muito a gente a identificar esse ponto
E o que o Marcos trouxe aqui no começo é bem, enfim, ilustrativo desse problema, né? Então, se a gente está falando de usar algoritmo, por exemplo, no exemplo que o Daniel trouxe, para determinar quem vai receber leito de UTI, caso as pessoas estejam numa fila e não tenha recurso suficiente, e simplesmente, enfim, escassez, não temos recursos suficientes, alguém vai ficar com, alguém vai ficar sem. Especialmente em outros países que passaram por esse tipo de dificuldade, surgiu muito esse debate ético sobre assim, então vamos fazer um algoritmo, mas como é que a gente... Para que o algoritmo vai otimizar, né? Será que a gente quer um algoritmo que seja um algoritmo, enfim, consequencialista, utilitarista e que vai salvar o maior número de vidas possíveis? E aí surgiram vários questionamentos, não só em relação, assim, a comorbidades propriamente, do tipo, pessoas diabéticas, pessoas com problemas cardíacos, etc., ou mesmo pessoas idosas, enfim, como também, por exemplo, pessoas portadoras de deficiência. Enfim, que em alguma medida, nessa lógica, provavelmente sempre seriam preteridas. Mas, de novo, será que isso é um problema que a gente está só tornando mais claro porque a gente tem algoritmos? Será que não é um problema que existia antes? E aí, como é que a gente lida com essa realidade, né? Então, enfim, queria jogar essa questão para a gente debater um pouco, e aí trazer uma pergunta do Felipe. Ele pergunta o seguinte: a inteligência artificial não seria importante para suprir a necessidade médica de uma visão holística do paciente? Por exemplo, um especialista em dor nas costas pode não descobrir a causa da dor porque está na dentição. Então, como é que a gente faz uso da inteligência artificial para ter uma visão mais ampla dos problemas que um determinado paciente pode ter e, enfim, quais são os problemas decorrentes disso, né? Não sei se alguém especificamente gostaria de reagir. Então, eu acho que isso de certa forma, assim, dialoga com a sua provocação, não é? Porque o que a gente está falando é justamente de coisas que já são feitas, né? Assim, os médicos já tomam decisões, por assim dizer, opacas, né? Assim, que a gente poderia falar que é caixa preta também. A gente não tem acesso à decisão humana de todos os elementos usados para a tomada de decisão clínica, né? Eu dei esse exemplo aqui do protocolo do Rio de Janeiro, porque eu achei muito interessante. Eu estava participando de um debate com assim, eminentes criminalistas, pessoal, né, falando sobre direito penal, e aí eu lancei essa provocação. Falei, tudo bem, o protocolo foi feito por pessoas, mas quando for feito por máquina? Aí o pessoal falou, não, mas aí muda de figura. Então, o que a gente percebe? A gente tem ainda uma expectativa, eu acho que tem a ver com a forma como a inteligência artificial ainda está entrando num certo imaginário, assim, até de quem está construindo política, de que a decisão da máquina é de uma natureza completamente diferente da decisão humana e que, por isso, a gente precisa regular de uma forma diferente, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente tem uma expectativa, e aí eu não estou dizendo que eu acho certo ou errado, eu estou dizendo que é uma percepção do que a gente tem visto de produção na área, de que em algum momento a gente vai conseguir que esse direito à explicação ele seja completo e que dê ao cidadão, porque, claro, eu dei esse exemplo porque eu imaginei que se for o cidadão que for preterido numa fila, né, eu gostaria de ter o direito e acionar, né, ter o direito subjetivo de saber qual é o critério daquela tomada de decisão, né? Agora, a gente já tem isso quando a tomada de decisão é feita por pessoas, né? A gente tem até um determinado ponto, né? Na maioria das vezes, não temos. E aí, onde eu quero chegar com isso? Hoje, a gente já tem protocolos clínicos, guidelines para várias coisas, várias condições, doenças, etc. Né? Isso já existe e é feito por pessoas, né? São feitos por especialistas que se reúnem e fazem lá um guideline com base em evidência científica. Né? Isso é claro que é importante, que o algoritmo também ele vai ser tomado com base em evidência científica. Né? Você pega lá um tanto de estudos clínicos indo numa determinada direção, e daí você toma a decisão de que, olha, o tratamento para tal condição clínica é X com a dose, né? O medicamento X com a dose tal. Né? Bom, o que vai acontecer? Né? O algoritmo, né, por ele acessar muito mais dado do que todo esse painel de especialista é capaz de acessar, e jamais a nossa capacidade de intelecção vai alcançar, o algoritmo ele pode, por razões que a gente não vai compreender no primeiro momento, dizer que não,
Para esse paciente específico aqui, em vez de você aplicar o medicamento X na dose tal, é melhor você aplicar o medicamento Y, né? E aí, né? Então, onde a gente vai regular isso? Hoje, a gente sabe que se um profissional toma uma decisão fora do que é definido como, enfim, consenso, vou pegar aqui o exemplo da pandemia, que está todo mundo acompanhando esse debate, tá? Existe um uso de medicamento que não é reconhecido como oficial, é o uso off-label de medicamento, né? Então, se o médico vai lá e prescreve uma dessas drogas aí, cloroquina, ivermectina, que não tem evidência de que funciona para a COVID, né? Ele pode prescrever, isso é o chamado uso off-label, não é reconhecido como uso de bula, né? Mas a responsabilidade é do profissional. O paciente aceita o risco, mas a responsabilidade passa a ser do profissional, né? Claro que em situações como essa de pandemia, eu acho que vai ter uma flexibilidade maior nesse tipo de responsabilidade, né? Mas, assim, em regra, quando um profissional faz um tratamento que ele está fora do guideline, ele é responsável. Ou seja, se tiver um desfecho negativo, o paciente tiver uma sequela, o paciente morrer, o profissional que tomou aquela decisão, ele é responsabilizado, tá? Juridicamente, estou dizendo, né? Porque se parte da premissa de que ele teve a intenção de tomar uma conduta diferente daquela que é reconhecida como uma conduta melhor, né? Pois bem, a tendência com entrada de algoritmos na assistência é que eles comecem a integrar os protocolos. Os protocolos clínicos, eles vão ter, além dos guidelines e tal, ele vai ter a decisão do algoritmo. E aí a gente vai chegar no momento em que pode ser, como a pergunta que foi feita aí, né, do pessoal do chat, que aquele algoritmo, ele de fato incorpore mais dimensões do que a atividade clínica enxergava. E pode ser que ele dê uma resposta melhor. Mas o profissional que decidir não adotar a decisão do algoritmo, né, mas adotar a decisão do padrão anterior, né, do guideline anterior, sem algoritmo, ele vai ser responsabilizado por isso? Né? Não sabemos. Existe uma tendência, sim, de que, sendo incorporados os algoritmos, os protocolos clínicos, o profissional que não seguir a decisão do algoritmo, ele vai poder ser considerado como negligente, né? Então, é aí que eu estou querendo chegar. Então, a gente vai mudar a cadeia de responsabilização. A responsabilidade civil, penal, que seja, mas falando em responsabilização em sentido amplo, vai passar pelo algoritmo. Bom, então, se isso acontecer, o profissional não vai poder mais ser pessoalmente responsabilizado pela decisão que toma do algoritmo. E se o algoritmo toma um caminho errado, né? Vamos dizer que o desenvolvedor lá fez um algoritmo para determinada coisa e, como ele é machine learning, ele vai se mudando, né? E daqui a alguns meses ele já está dando um resultado diferente. Mas os profissionais continuam seguindo. Quem vai ser responsabilizado? Quem desenvolveu, né? Quem adotou o algoritmo, eventualmente o hospital que foi lá e adotou aquele... Então, enfim, a gente tem muita pergunta nisso. Eu acho que, sim, o caminho é nesse sentido. Eu não vejo muita saída, assim, não vejo como falar assim, então os médicos vão ignorar o algoritmo, enfim. Não sei se vão ignorar, mas uma coisa é certa. Os profissionais de saúde, médicos, quem está na assistência vai começar a adotar algoritmo, de fato, quando tiver definida essa cadeia de responsabilização. Né? No meio médico tem muita desconfiança, estou falando médico porque é onde eu tenho mais, mas assim, acho que na assistência à saúde em geral, enquanto não for definido isso, essa regulação, as pessoas vão ficar os profissionais vão ficar muito desconfiados e talvez haja uma certa resistência em adotar, porque vai ter aquela preocupação, mas se eu adotar aqui o algoritmo e der errado, né? Se acontecer um desfecho negativo aqui na minha atividade clínica, eu vou ser responsabilizado por isso. Então, assim, essa preocupação existe e é uma preocupação que a gente vai precisar lidar. É por isso que eu tenho falado que é importante a gente que está estudando direito olhar para isso. Porque o direito ele vai vir depois, claro, mas ele vai, como sempre, dar ali, né, a estrutura, a condição para que essa coisa se faça com segurança na atividade clínica. Né? Enfim, não sei se respondi muito bem ou se deixei mais dúvidas, mas é a minha impressão sobre as duas provocações aí. Ótimo. Então, eu acho que o Daniel acabou explicando uma boa parte do que eu ia falar, principalmente sobre essa questão de que problemas que já existiam antes
né, que eu acho que está entrando agora na questão da pandemia, que é essa questão da explicabilidade, né? Vocês chegaram a mencionar, né, que a forma que o algoritmo aprende de certa forma, parecida com a forma do que um médico aprende também, né? Via exemplos, via várias fontes, ele vai aprendendo a tomar uma decisão, né, com a experiência, e ele toma essa decisão, e é uma decisão que nenhum dos dois consegue explicar de uma forma simplista, né, na grande maioria dos casos. Né? Então, por que eu acho que esse paciente daqui é grave? Né? Eu não consigo falar que é 27,2% porque ele é obeso, 14,1% porque ele é... Não é tão simples assim. Por quê? Porque você tem um grande número de fatores ali que estão interagindo de uma forma complexa, né? Que você, pela tua experiência, o algoritmo, pela experiência dele, encontrou ali algum padrão que significa que essa pessoa provavelmente vai ter um problema grave no futuro. Então, não é uma característica do algoritmo, eu costumo falar que é uma característica de decisões inteligentes que são complexas mesmo. Né? E também tem o exemplo, né? Por que as pessoas estão assistindo a esse webinar? Né? Até uma coisa que parece simples, né? Ninguém consegue me falar que é 23,1% porque tem interesse no tema, 52,7% porque... Né? Então, até essas coisas assim, bem simples no nosso dia a dia, que a gente não acha que são muito complexas, elas são complexas. Tá? Envolve essas questões. Eu queria voltar, ainda nessa questão de explicabilidade, que o Daniel também mencionou rapidamente, essa questão de não explicabilidade intencional. Né? Que você mencionou o exemplo da questão de direitos de propriedade, de direitos autorais, etc. Né? E isso daí é errado, obviamente a gente quer o algoritmo mais transparente possível, né? A boa notícia é que a área de inteligência artificial de machine learning tem essa cultura, eu acho que mais do que outras áreas, né? Mas obviamente ainda tem muitos algoritmos que são fechados, né? Que geram problemas e geram muita desconfiança por parte dos profissionais de saúde e profissionais de TI em geral. Mas eu queria falar, no caso de não intencional, no bom sentido. No caso de intencionalmente escondido, né? No bom sentido. Por exemplo, né? Se você tem um algoritmo que permite melhorar decisões sobre qual órgão vai para qual paciente, né? O paciente ele está lá na lista, você tem um algoritmo que maximiza a eficiência de todo o sistema ali, no sentido que consegue salvar mais vidas ou consegue dar mais qualidade de vida futura, decidindo esse órgão que chegou aqui, talvez o melhor paciente não seja o primeiro, seja o segundo, e com isso, porque o primeiro consegue esperar mais um pouco e o segundo vai morrer se ele não receber esse órgão. Bom, essas coisas. Imagina que você tem um algoritmo totalmente transparente nesse sentido. E as pessoas descobrem que, por exemplo, o fato de você fazer atividade física te sobe um pouco no ranking. Né? O que as pessoas vão começar a fazer? Vão começar a falar que fazem atividade física todos os dias, né? Dia sim, dia não. Então, você aumenta a transparência desse algoritmo, e a gente tem muitos exemplos disso. Tem um exemplo até na Copa do Mundo, que a Suíça descobriu o ranking da FIFA, né? Não sei se você sabe, a FIFA tem um ranking de melhores seleções e usa isso para dar cabeça de chave na Copa. E é muito bom ser cabeça de chave, porque você joga contra equipes piores que você. Né? E a Suíça descobriu como esse ranking funcionava, esse algoritmo do ranking da FIFA funcionava, e descobriu que não valia a pena jogar amistoso. Era uma furada jogar amistoso, porque se você perdesse o jogo, você perdia muito ponto, e se você ganhasse, você ganhava quase nada. E aí a Suíça não jogou mais amistoso, era uma das melhores equipes do mundo no ranking da FIFA, acho que foi cabeça de chave, ou foi segundo cabeça de chave, e chegava nas Copas, tomava aquela, né, não ganhava nenhum jogo, perdia todos, empatava era uma desgraça. Por quê? Porque eles aprenderam a manipular esse algoritmo. Tá? Então, em muitos casos, né, eu acho que em questão de regulação precisa ser aberto mesmo, mas eu fico um pouco de pé atrás de a gente, se é a melhor decisão da sociedade, você explicar esse algoritmo. Tá? E uma coisa importante de explicação é que a gente sempre consegue explicar hoje em dia. Tá? Hoje em dia a gente tem um monte de técnica, né? Uma área que cresceu muito exatamente por causa dessas críticas que vieram do pessoal de regulação, do pessoal de bioética, por isso que essas críticas são muito importantes e muito bem-vindas, que começaram a reclamar da questão de explicação, e hoje a gente tem muitas técnicas, a gente tem livros inteiros falando sobre dezenas e dezenas de técnicas, né, que vão desde as mais simples até explicações mais complexas, né, que você começa
manipular o algoritmo até que ele te dê a resposta, no sentido do por que ele está decidindo que essa pessoa tem um alto risco de ter um infarto daqui a um ano. Tá? Você tem várias técnicas aí que você consegue meio que tirar do algoritmo a força essa explicação. Não é o objetivo dele é tomar a melhor decisão possível. Tá? Eu acho que o Marco chegou a mencionar também no início, né, que você pode fazer um algoritmo super simples, totalmente fácil de interpretar, mas a realidade é que ele vai funcionar mal. Tá? E será que isso, do ponto de vista ético, é melhor do que você um algoritmo que te acerta sempre, que te prioriza os pacientes certos, que maximiza a qualidade de vida futura ou diminui o número de óbitos do teu hospital, etc. Você quer um algoritmo assim, que você tem uma explicação não tão clara, mas existe, como eu falei, todo algoritmo hoje a gente consegue tirar uma explicação. Ou você prefere um algoritmo super simples, é um modelo de regressão linear, por exemplo, você tem lá os coeficientes certinhos, quanto cada variável adiciona no modelo final, etc., mas vai te causar 20% mais mortes, por exemplo. Tá? Então, uma coisa que é uma coisa importante, né, no sentido que a gente consegue explicar, mas a realidade de machine learning é que os algoritmos mais complexos, aqueles que são menos claramente explicáveis, em geral, são os que funcionam melhor, especialmente para problemas mais e mais difíceis. Tá? Então, como essa questão de explicabilidade apareceu bastante, eu queria deixar isso claro. Então, a gente consegue explicar. Tá? A gente tem várias técnicas de explicar, mas às vezes são um pouco complexas mesmo. Como toda decisão inteligente, é difícil de ser explicada. Legal. Eu não sei se a Yasu e o Marcos querem, enfim, falar alguma coisa nesse momento, mas tem uma pergunta aqui do Augusto que eu achei interessante, que conversa um pouco com aquela questão que a Yasu trouxe. A pergunta dele é a seguinte: usar base de dados para aplicar técnicas de machine learning para prever padrões, sem que as pessoas saibam que as suas informações seriam utilizadas para esse fim, é ético ou não? E aí eu acho que essa questão já entra um pouco na regulação de dados que o Daniel comentou, e que, enfim, não é o nosso foco aqui totalmente do debate hoje, né? Mas que, na minha cabeça, isso toca um pouco quais são os limites técnicos para a gente falar em anonimização de dados, né? Então, quanto que a gente consegue transformar dados em informações não ligadas a pessoas naturais, né? A pessoas físicas específicas. E eu acho que quando a gente está falando da área de saúde, a gente tem desafios, assim, em alguns casos, insuperáveis. Por exemplo, o seu genoma. Por definição, o seu genoma é seu, né? Então, ele sempre vai ser necessariamente seu. Não tem como a gente alterar isso. Mas, óbvio que para outros tipos de dados, a gente conseguiria ter algum grau de modificação dessa realidade. Então, acho que também esse é um tema importante quando a gente está debatendo essas questões éticas, né? Não sei se alguém teria algum comentário sobre essa questão do Augusto em específico. Acho que na verdade, é uma questão muito difícil e que ficou muito evidente, eu creio que está muito evidente na atual pandemia, especialmente que tem um pouco a relação do que eu propus um pouco ali, de qual é realmente a função do papel do expert, do especialista, do acadêmico, do pesquisador, do cientista perante o uso desse dado e divulgação desse dado. E como ele pode, de alguma forma, anonimizar ou não anonimizar. Eu não sou nem de perto especialista na técnica, mas eu creio que, por exemplo, dando um exemplo extremamente simples, a mera agregação por CEP, como foi divulgado muitos dados, eu creio que tem muitos problemas éticos de você informar que na sua rua tem 10 pessoas, não importa quem sejam essas 10 pessoas, suponhamos que você não conseguisse localizar, que estão com Covid. Tá? Isso eu creio que, enquanto cientista, é extremamente importante, nós sabemos, e é um dado extremamente valioso numa perspectiva científica, mas, por outro lado, eu creio que você tem um compromisso enquanto comunidade epistêmica de saber como é que você trabalha o dado, saber como é que você cuida desse dado, saber da privacidade desse dado, que é muito distinto de esse dado passar a circular completamente público. Estou dando um exemplo extremamente simples, mas que ocorreu em todo mundo, não só aqui no Brasil, né? E você pode pegar isso pode impactar eticamente desde pessoas que passam a ter pânico de sair de sua casa porque suspeitam que ao redor da rua que ela mora tem casos
reportados, isso pode causar efeitos de diversas ordens, tá? Isso pode causar até mesmo, pensem esses dados, se nós fizermos o mesmo comportamento com doenças extremamente estigmatizantes, né? O que isso pode causar. É uma coisa realmente, sem dúvida, o especialista de epidemiologia de saúde pública tem que ter esse controle, ele tem que ter esse dado, mas esse dado, a gente tem que ter um cuidado na hora da publicização desse dado na esfera pública, que você pode gerar estigma, você pode gerar milhões de outras ordens de questão. Acho que especificamente nesse ponto, só antes de passar a palavra, eu só queria conectar a uma questão que foi levantada pela Yasodhara, que eu acho muito boa, que é um pouco a questão da curadoria dos dados, que envolve, eu creio, o direito ao esquecimento, né? Nós vivemos numa sociedade que a gente presume que mesmo um fato verdadeiro que você cometa enquanto jovem, quando você passe a ter alguns anos depois, de alguma forma, você tem um direito, um princípio básico liberal, que esse direito, de alguma forma, isso não ficasse o tempo todo sendo recolocado em sua vida e constantemente reapresentado, e todas as decisões a respeito de você levassem em consideração que você, enquanto jovem, com 15 anos, fez uma decisão. Isso não é mais, me parece que passa a ser muito menos claro e passa a ser muito mais factível com a tecnologia, você não ter esse direito de esquecimento, né? De alguma forma, você ter algoritmos que saibam disso e que passem a agir em nível individual ou coletivo dentro do seu grupo especificado, levando em consideração essa informação. Eu creio que é uma questão muito mal resolvida. Eu acho que nós temos essa questão da curadoria dos dados, tanto em relação às gerações futuras, em relação a populações e em individual, mas também em relação à temporalidade de vida de uma única pessoa. Por mais que isso seja extremamente interessante da perspectiva de saúde, você tem informação e acompanhamento dessas pessoas ao longo de suas vidas, você ter essa informação a respeito dela pode estar violando princípios básicos de direito a esquecimento, de direito à autonomia ou de ser considerado com igual dignidade humana. Então, eu só queria deixar esse ponto antes de passar a palavra para os colegas. Não, perfeito. Acho que esse é um ponto importante e até tentando conectar um pouco nessa questão de dados com esse debate sobre explicabilidade e responsabilização, uma discussão muito grande que a gente tem no âmbito jurídico e que eu acho que faz sentido quando a gente está pensando em algoritmos, né? É tentar entender qual é o tipo de decisão que está sendo tomada naquela situação, né? Então, qual que é o resultado? Então, para dar um exemplo bem jurídico, mas que eu acho que pode ajudar aqui, que o Alexandre até comentou. Uma coisa é se você for utilizar um algoritmo para tomada de decisão sobre, sei lá, direito criminal, se a pessoa vai ser presa ou não, se tem um risco de reincidência ou não, enfim, o direito estabelece que para esse tipo de tomada de decisão, que você está lidando com o direito de liberdade da pessoa, fundamentalmente, isso é uma restrição muito séria. Então, você precisa ter um grau de explicabilidade, digamos assim, de justificação da tomada de decisão muito elevado, porque você está mexendo com direitos muito fundamentais daquele indivíduo. Enquanto que, talvez, se você estiver lidando com uma outra classe de tomada de decisão, o seu, digamos assim, ônus de explicação talvez seja um pouco menor. Porque o direito afetado é menos relevante ou, eventualmente, pode ser que nem tenha um direito afetado propriamente dito, né? Eu gosto de dar um exemplo que acho que tem afetação de direito, mas não nesse sentido que a gente está falando aqui, que é algoritmo de publicidade na internet. Se o algoritmo está tomando uma decisão que, no fim, vai mostrar para mim uma propaganda de uma viagem para praia ou uma viagem para montanha, ele está tomando uma decisão, ele está discriminando em algum sentido, e ele está, enfim, chegando num resultado, né? Talvez não seja tão problemático se esse algoritmo não conseguir me explicar exatamente como ele chegou no resultado, quanto se a gente estiver falando de um algoritmo que potencialmente vai me mandar para a cadeia, né? Acho que
quando a gente trata de forma assim, usando exemplos tão radicais, fica mais fácil de entender. Mas acho que esse tipo de raciocínio pode ser útil, tanto para a questão de a gente saber e, eventualmente, em algumas situações, falar assim, tudo bem, eu entendo que esse algoritmo pode ser eficiente, mas essa questão é tão sensível que eu posso tomar uma decisão como sociedade de não querer delegar essa decisão para um algoritmo. Eventualmente, me parece que isso seria um cenário possível. E aí, enfim, eu acho que o ponto importante é esse, né? A gente precisa discutir, enquanto sociedade, essa questão. A gente não deveria simplesmente entrar no automático e falar assim, ah, tudo bem, agora temos algoritmos, vamos usar para tudo que der e não vamos discutir por quê, nem como, nem onde, simplesmente vamos sair usando. Então, acho que esse é um problema, até em decorrência do fato de que, para a sociedade em geral, talvez, quando você faz o uso de algo, você toma uma decisão por meio de um algoritmo, talvez tenha uma ilusão de objetividade também, né? Então, assim, não, mas foi uma máquina que tomou essa decisão, então ela deve estar correta. E, enfim, por tudo que a gente já falou aqui, a gente sabe que isso nem sempre é verdade. Não tem uma objetividade a mais, necessariamente, porque aquilo foi tomado, porque aquela decisão foi tomada por meio de um algoritmo. Então, eu tenho a impressão, assim, da perspectiva, que talvez esse aspecto da perspectiva jurídica possa, de alguma medida, ajudar quando a gente está falando desse tipo de tomada de decisão. Sim, e eu acho, deixa eu só complementar esse raciocínio, como é que o pessoal se justifica hoje para dizer que não precisa ter regulação, né? Que os Estados Unidos eles estão usando bastante em muitos hospitais. Saiu uma reportagem no Stat News, que é uma revista especializada da área da saúde nos Estados Unidos, semana passada, muito interessante sobre isso, que mostra que o pessoal está usando muito, muito mesmo inteligência artificial nos hospitais dos Estados Unidos. E aí o pessoal, a reportagem falou e perguntou, mas espera aí, você validou esses algoritmos? Onde é que está o código, onde é que está o artigo científico? Você está usando isso para tomada de decisão e você não tem nenhum artigo científico, você não está nem mostrando, você não fez nenhum teste, nada, e você está botando aí. Aí como é que o pessoal se justifica? Eles falam que isso aqui é só mais um ponto que o médico leva em consideração. Tá? Da mesma forma que ele leva em consideração os sinais vitais do paciente, da mesma forma que ele leva em consideração um hemograma, da mesma forma que ele leva em consideração a conversa com o paciente, ele leva em consideração o score de risco que está aqui. Tá? O score de risco desse paciente. Mas qual que é o problema disso? Né? E até faz alguma lógica, algum sentido separar para pensar. Mas qual a consequência disso? Né? Que foi outra coisa que o Daniel mencionou. À medida que os médicos vão vendo que esse algoritmo funciona, vai ser que nem a gente usando o Waze. Eu parei eu já desisti de brigar com o Waze, porque toda vez que o Waze me falava, vai por aqui, eu falava, não pode ser, por aqui é melhor, eu entrava numa furada. Aí uma hora eu decidi que não, ok, o Waze toma boas decisões para mim, eu vou seguir o Waze. Né? Então, por mais que não seja, né, o médico não tenha que seguir esse algoritmo, né, eu acho que, eventualmente, à medida que os algoritmos forem ficando melhores, né, o médico vai ver aquele resultado e vai pensar, nossa, toda vez que o algoritmo me falou que era mais que 90%, esse paciente acabava tendo mesmo, né, mais que 90% desse paciente tem infarto nesse ano, todo paciente tinha infarto esse ano. Né? Então, para de ser uma informação como é o número de eosinófilos, número de basófilos de um hemograma, e passa a ser indiretamente a conduta médica, né, igual a gente lida com o Waze. Né? Então, isso para dizer que eu acho que algoritmo é intervenção, tá? Não é mais um ponto para o médico ali, tá? É uma intervenção clínica, direta ou indiretamente, e precisa ter a validação de que um medicamento tem. Tá? No sentido de que, né, e é um dos grandes projetos aí do nosso laboratório, é começar a desenvolver estudos clínicos randomizados com algoritmo de machine learning, tá? Onde a gente vai sortear alguns médicos para receber esse resultado, sortear alguns médicos para não receber, e depois ir vendo como o fato do médico saber que esse paciente, por exemplo, no caso de Covid, vai parar na UTI daqui a uma semana, o fato de ele saber isso, será que diminui o risco desse paciente, de fato, ir parar na UTI daqui a uma semana? Tá? A nossa expectativa é que sim. Tá? Então, a gente vê aqui no nosso laboratório não como mais um ponto, né, que eu acho que é uma visão errada, né, é mais um ponto, mas a gente sabe que esses algoritmos funcionam, e a gente sabe que eles vão acabar guiando
vão ser o ponto mais importante de todos. Então, vai ser como ele estivesse tomando decisão, obviamente. Decisão sempre para o médico, nunca o algoritmo tomando decisão, mas os médicos vão ver que funciona e vão começar. Então, a gente vejo como intervenção e a gente iremos começar aí, em breve, os primeiros estudos clínicos randomizados de algoritmo de inteligência artificial no Brasil. Eu quero fazer um adendo, assim, de que, assim, sigo muito, leio muito e aprecio muito o jeito de pensar do Douglas Hofstadter, né? Eu gosto muito quando ele fala do Google Translator, que quando as pessoas perguntam para ele, mas você acha que inteligência artificial, para esclarecer, ele não gosta de chamar esses sistemas que a gente está criando de inteligência artificial, né? Ele pesquisa cognição e cérebro, e ele não gosta do termo porque ele acredita que vai ser impossível a gente ensinar para uma máquina da maneira que a gente ensina um cérebro. E eu gosto muito do jeito de pensar dele, porque quando a gente pensa no Google Translator, por exemplo, para que ele realmente faça uma tradução, ele tem que criar um segundo texto na linguagem, o texto que, vamos dizer assim, por exemplo, uma poesia. Tem uma poesia na linguagem original. Para você traduzir um texto numa segunda linguagem, de maneira que é igual à maneira que o ser humano faz, você tem que criar uma poesia, um segundo texto que seja igualmente artístico e bonito como o primeiro texto. É muito fácil para criar um tradutor de um texto técnico, que não tem nenhum tipo de elemento poético nele. Agora, vai ser muito difícil a gente criar inteligência artificial capaz de abarcar todas as nossas entradas cognitivas e tudo que afeta o aprendizado humano, né? E a gente tem o efeito ELISA, né, também, que é um efeito muito conhecido, onde a gente pensa que só porque as inteligências artificiais conseguem criar repetir alguns comportamentos humanos que são baseados em sistemas já originários de estruturas de dados, tipo escrita e linguagem, e só porque esse sistema consegue fazer uma mímica desse sistema que o ser humano já criou, a gente acredita que ele é inteligente, mas na verdade ele não é inteligente, né? Na verdade, os sistemas que a gente chama de sistema de inteligência artificial, eles são sistemas técnicos de entrada e saída de dados e a gente está ditando os parâmetros. Então, é sempre bom, eu sempre acredito que um futuro vai ser recheado de inteligências artificiais entre os humanos, mas sempre supervisionadas, né? A gente tem que ter um sistema de supervisão muito forte, porque a gente não sabe o que vai acontecer com elas. A gente sabe o que vai acontecer quando a gente sabe qual é o output, mas se a gente estiver construindo um algoritmo que a gente desconhece o resultado, então a gente tem que ter um acompanhamento muito próximo dele, né? É uma diferença muito grande entre um algoritmo e um sistema cognitivo, até, sei lá, um peixe. Então tem que sempre lembrar disso. Eu acho só para reagir bem rapidamente, eu acho esse comentário muito bom, porque eu acho que uma definição precisa da inteligência artificial que a gente tem acesso hoje é basicamente predição, né? E essa predição decorre de padrão. Então, é isso que algoritmos assim, conseguem fazer coisas que o cérebro humano não tem capacidade de fazer, mas no fim, nessa linha. E não na linha de criatividade e, por exemplo, quando a gente está falando de questões que envolvem justiça e fairness, né? É isso, o algoritmo não consegue chegar no conceito de justiça, assim como ele não consegue reproduzir uma poesia, por conta disso, porque ele não tem esse outro elemento. Então, é nesse sentido que eu acho importante a gente pensar do jeito que a gente pensa em outras coisas, né? Será que essa ferramenta que eu tenho é adequada para resolver aquele problema que eu preciso? Se a gente simplesmente achar, algoritmos resolvem todos os problemas do mundo, vai dar errado por conta disso, porque eles são ferramentas específicas que têm limitações, como todas as outras ferramentas têm, né? E acho que nem todo mundo, assim, a gente precisa constantemente ter isso na cabeça para não achar que, meu Deus, descobrimos a pedra fundamental que vai resolver todos os problemas do mundo. Não vai. Vai ajudar em vários, mas não vai resolver todos. Marcelo, eu queria pegar um gancho no que todo mundo falou, só para fazer um adendo no que eu acabei passando rápido nisso na minha fala. O Alexandre mencionou uma coisa muito importante, que é começar a fazer ensaio clínico usando algoritmo, né?
Isso é uma questão que é uma das principais questões de regulação que eu mencionei rapidamente, dos dispositivos com algoritmo, dispositivo médico, né, que usa machine learning, né. Eu gosto muito desse exemplo do Waze, eu tenho usado muito também nas aulas, porque é um exemplo muito bom esse que o Alexandre falou, mas eu penso que até assim, no caso da atuação de assistência, ele vai ser até mais do que um aconselhamento mesmo, assim. Eu tenho comparado mais como um exame laboratorial. Eu quero dizer o seguinte, dificilmente o médico vai olhar para o output do algoritmo e vai falar assim, ele está me dando 90%, mas eu vou tomar decisão com base nisso. Provavelmente ele vai começar a tomar aquilo como verdade. Por exemplo, se um intensivista dosa lá, né, o médico clínico que está na beira do leito faz a dosagem lá do eletrólito, qualquer, o potássio do paciente, e dá um valor, né, enfim, dá abaixo do valor de referência, ele vai repor o potássio, ele não vai desconfiar que eventualmente o kit do laboratório está errado, não, ele vai repor. Vamos dizer que não estava, vamos dizer que aquele valor não é o valor certo, teve um erro lá no kit, no equipamento do laboratório, e o potássio do paciente estava normal. Então, ele vai dar potássio para o paciente, estou dando exemplo, enfim, isso pode entrar em qualquer situação de atividade clínica. Então, assim, dificilmente o profissional vai desconfiar daquilo, ele vai tomar aquilo como um dado da realidade, como elemento clínico. O algoritmo ele vai entrar na tomada de decisão como um dado de realidade. A gente precisa ter isso muito claro, né? Então, e aí, por que eu acho que isso dialoga com a conversa? Porque é o seguinte, com a história do ensaio, porque uma das maiores dificuldades hoje é justamente como regular esses dispositivos que usam machine learning. Por quê? Como é que é uma regulação tradicional de alguma coisa que as autoridades sanitárias falam? Medicamento. Né? Você vai, faz o ensaio clínico, testa, se aquilo tem eficácia, tem segurança e eficácia comprovada, pelo ensaio clínico aquilo é liberado. Vamos dizer, o medicamento ele ganha o registro e passa a ser usado. Qual a dificuldade do machine learning? Né? Você faz o ensaio clínico e registra aquele algoritmo. Né? Quando o algoritmo é travado, ou seja, o algoritmo é aquele, ele vai continuar sendo aquele, tudo bem, ele funciona, isso já está meio, eles já estão usando. Né? Eu dei o exemplo aqui da FDA, a FDA já tem liberado, acho que 30 ou 40 dispositivos já que usam algoritmo de inteligência artificial, mas são todos os travados, né? O algoritmo que o desenvolvedor faz, ele é aquele, né? Agora, o algoritmo que ele, de machine learning, né, eu digo isso porque o FDA já está aí há 1 ano e meio tentando, né, pediu contribuição, soltou um white paper ano passado, voltou a publicar de novo agora em 2020, pedindo contribuições para montar essa regulação, que é o que eles estão chamando de ciclo de vida do produto, né? Que a ideia em vez de você regular ali naquele momento, o desenvolvedor ele tem que ficar o tempo inteiro monitorando. Para quem é da área, seria alguma coisa parecida com farmacovigilância, quando o medicamento sai no mercado e a obrigação do laboratório ficar ali monitorando. Então, aquele desenvolvedor ele vai ter responsabilidade por monitorar o algoritmo dele para ver se o caminho que o algoritmo está indo, né, dependendo do dado que ele pegar, ele pode pegar pode desviar daquele caminho original, né? Então, como a gente sabe que ele vai ser tomado como um dado de realidade, ele precisa ser regulado, e isso tem tudo a ver com a conversa que a gente fez aqui de responsabilidade. Então, a meu ver, a responsabilidade pelo algoritmo, ele vai, assim, se essa estratégia regulatória de fato foi, tudo indica que vai ser, né, o desenvolvedor do algoritmo e quem adota o algoritmo ele vai ter responsabilidade por ele, a partir dali, daquele momento. Então, o profissional que tomar a conduta, assumindo como um dado de realidade, como eu tomo a conduta ali do Waze, mas no caso do profissional clínico é outra coisa, né? Ele não é que ele está olhando o Waze e não vai ter impacto nenhum, ele pegar um outro caminho, no máximo de chegar mais tarde. Não, isso pode decidir questão de vida e morte do paciente. Então, o profissional que tomar essa medida, ele vai estar tomando aquilo como dado de realidade. Mas quem fez, quem elaborou, quem monitorou esse algoritmo, aí eu não estou falando aqui na minha linguagem, não de quem é do desenvolvedor, né? Não sei se é o desenvolvedor ou se é quem licencia o algoritmo, enfim, deve ter alguma diferença em relação a isso para o pessoal que programa, mas alguém ali da cadeia de produção do algoritmo provavelmente vai entrar na responsabilização, né? Então, eu acho que esse é uma resposta normativa regulatória que a gente está para dar ainda, mas eu vejo que vai por esse caminho. Acho que vai acontecer desse monitoramento fazer parte da regulação.
Perfeito, não, acho que é bem pertinente esse ponto. E eu já queria, a gente está se aproximando aqui do final do nosso encontro, pessoal, então eu queria abrir para cada um dos painelistas, e aí acho que a gente pode seguir a mesma ordem que a gente fez na apresentação inicial, para fazer comentários finais, novas perguntas, enfim, que a gente provavelmente vai ficar sem responder mesmo, mas acho que uma parte do nosso propósito aqui é esse mesmo. Então, Marcos, se você puder fazer seus comentários finais. Bem, em primeiro lugar, agradecer a todos, excelente, é sempre um grande aprendizado participar dessas mesas, agradecer também quem enviou perguntas, muito obrigado, e ao público. Acho que eu queria, como uma reflexão final, só deixar uma provocação que o Bernard Williams sempre foi um grande crítico do utilitarismo, que falava que basicamente o utilitarismo nada mais é do que uma mera máquina de calcular, e isso virou a ética dentro dos utilitaristas, autores utilitaristas. Eu tendo a crer que se a ética é isso, nós estamos indo muito bem. Os algoritmos vão dar conta. A minha pergunta é até que ponto tem um elemento eminentemente humano, até que ponto tem algum elemento do que eu chamei de know-how, de algo que não seja intrinsecamente ainda claramente explicado por uma teoria, que os humanos têm e que máquinas inteligentes, como foi colocado as aspas por vocês, né? Inteligência artificial talvez não tenha. Aqui nós podemos entrar num terreno muito mais complicado do que de implicações éticas, especialmente em saúde ou em questões que causam impacto imediato na vida e no bem-estar de grande parte das populações, em especial população em pior situação, pode ocorrer derivado do uso de algoritmos. Eu confesso que eu não tenho posição formada. Tá? Muitas vezes eu atuo de uma perspectiva consequencialista, muitas vezes eu tendo a crer que perspectivas consequencialistas como o utilitarismo são limitadas. Mais uma vez, então, eu deixo essa questão em aberto a todos. Muito obrigado pelo convite, foi excelente para mim, um aprendizado. Eu só tenho a agradecer aí a presença de todo mundo, a Faculdade de Saúde Pública por ter organizado esse evento, né? E eu queria, como mensagem final, só incentivar aí as pessoas que estejam assistindo, né, entenderem que é uma área assim, muito interessante, muito complexa, muito em aberto, né? A gente mais levantou pergunta aqui do que deu resposta, né? Estamos em 2020, estamos nos primeiros passos da transformação que machine learning, que inteligência artificial vai trazer na sociedade. A gente acha que esses algoritmos estão muito presentes, e de fato estão, né? E vão ficar só mais e mais e mais presentes, né? Principalmente em áreas com as implicações éticas, como é a área da saúde. Né? Então, se as pessoas estiverem assistindo, né, tiverem interesse em bioética, estamos precisando de mais gente, gostamos de críticas boas, né? Não as críticas clichês, né? De pessoas que não foram a fundo, né? A gente quer críticas boas, de fato, que ajudem, que nos ajudem, que nos mantenham sempre antenados aí sobre essas questões éticas que vão aparecendo. Né? Então, como mensagem final, eu deixaria isso, que precisamos de mais pessoas, estamos extremamente abertos, né? Nós queremos mudar mesmo o sistema de saúde com a inteligência artificial e queremos que essa mudança seja a mais ética e a mais socialmente desejável para todo mundo. Bom, eu agradeço muito a oportunidade, aprendi muito aqui ouvindo. Acho que nosso debate ficou bem legal, assim, por ser complementar, assim, né? Cada um pesquisando o mesmo tema com olhares diferentes, sob pontos de vista diferentes. Acho que a gente conseguiu trazer isso bem aqui para quem assistiu e até para a gente mesmo, né? Eu aprendi várias coisas aqui também da perspectiva de vocês, achei muito interessante. Acho que para quem assistiu deve ter sido também, porque é muito rico. E como mensagem final, eu quero aproveitar e chamar atenção para essa agenda de pesquisa. Assim, tanto a agenda de pesquisa de quem está vendo o algoritmo, de quem está desenvolvendo o algoritmo, a agenda de pesquisa do algoritmo, a preocupação em relação à equidade de direitos humanos, isso é fundamental, né? Eu acho que uma outra coisa que a gente não deu tempo de falar aqui, mas que além de facilitar a prática, a gente precisa também ter claro que o uso de algoritmos ele pode ser talvez uma virada no sistema de saúde, porque
eu tenho dito isso, talvez pela primeira vez, a incorporação de tecnologia, em vez dela criar um aumento de custo do sistema de saúde, ela traz a dimensão de baixar o custo. Isso vai melhorar acesso para as pessoas. A gente vai poder ter sistemas de saúde mais eficazes, que vão chegar a mais gente. Então, é isso. Eu quero deixar esse recado, que essa é uma agenda de pesquisa que é muito relevante para o sistema de saúde, para a população. Vai acontecer, né? Assim como o algoritmo entrou na nossa vida no dia a dia, ele vai entrar na assistência de saúde, né? Já está entrando, mas vai entrar cada vez mais. Né? E aqui puxando também para o meu lado, geralmente quando eu comecei a debater isso, o pessoal fala, não, mas aí o cara que está falando de regulação é o chato ali, que quer regular e tal, mas eu espero, com algumas perguntas, ter mostrado como regular, como a resposta jurídica, normativa, ela vai ajudar esse setor, porque ele vai dar ali o arcabouço, vai dar o caminho para isso andar com mais segurança para quem está fazendo, para quem está trabalhando na área e para a população também, para quem vai usar. Então, é isso. Muito obrigado mesmo, de novo, aí. Estou sempre à disposição para uns debates bons como esse. Eu vou agradecer também o convite. Foi muito legal ouvir a perspectiva de todo mundo. E a gente continuou o debate no Twitter, sei lá. Pois é, não, Boa ideia, faz a propaganda do nosso Twitter, que é onde a gente conversa sobre esses assuntos. Na verdade... Você não precisa de mais seguidor, já está com muito, que isso? Porque eu falo muita besteira. Não, mas, gente, eu conheço o Alexandre pelo Twitter, então, assim, de verdade, eu acho que como mecanismo de divulgação de ideias e de informação, tem muita coisa importante no Twitter. O Daniel, o Alexandre, o Marcos, acho que o Marcos é o único que não tem Twitter, mas a Yasu está sempre divulgando muita coisa legal por lá. É um erro moral no teu? Vou criar. É uma falha ética. Tem muito debate bom lá, cara. Vale a pena. Então, de novo, queria agradecer a todo mundo, aos painelistas, a quem participou da discussão, ouviu o nosso debate aqui, e especialmente à Faculdade de Saúde Pública, por ter disponibilizado o espaço, e com certeza virão outros debates e outras discussões. Obrigada, pessoal. Boa tarde para todo mundo e bom final de semana.